salve, torcida do Esporte Clube Santo André. Orgulhosamente nos estúdios de TV Esportes, quinta edição do nosso podcast Papo de Andreense. Pouco provável que tenhamos um programa tão forte, tão bom e tão qualificado quanto o outro. Mal, quinta edição, hein? Quinta edição, pô, obrigado a todo mundo aí. Daqui a pouco a gente vai citar explicitamente os nossos patrocinadores, os nossos apoios. Acho que esse começo especial hoje, né? Primeiro lembrar que o podcast tá pé quente, porque desde que a gente começou não perdemos nenhuma partida. E essa última vitória contra a Inter nos colocou finalmente aí no G4, que é algo que a gente vinha almejando aí desde o princípio. A gente tem o gol da Série D aí, vamos assistir o gol da Série D. Já vai começar daquele jeito, hein? Deixa a gente colocar no ar aí, só pra lembrar, né? O público fraco, acho que vale um puxão de orelha aí na gente como torcida. O público foi muito pequeno. O jogo difícil, não foi um jogo fácil também. O gol saiu, foi um gol contra, aliás, né? Mas o que valeu foi realmente a vitória, os 3 pontos. Vamos ao gol aí, Caio. Vamos lá. Agradecer aí o Michel e a TV Santo André, né? Aliás, muito bacana ver o Santo André com uma TV. Esperamos aí que pro ano que vem, principalmente com o IEC aí, que tá fazendo um trabalho bem legal, bem próximo da torcida, tomara que isso aí continue. E só para lembrar que sábado que vem, nosso próximo jogo, um horário diferente, e o Luquinha já inventou alguma coisa aí. Fala aí, Luquinha, o que você inventou aqui? Então, rapaziada, depois de sábado, uma vitória muito importante do time, né? Que deixou nós na zona de classificação essa semana. E quem lembra, a última vez que nós foi pra Diadema, um jogo que foi um jogo importante, nós foi campeão naquela caravana maluca, que foi todo mundo de carro. Que tudo deu errado, né? Tudo deu errado, mas ao mesmo tempo deu certo. Então, rapaziada, do pessoal andreense aí, que tal nós fazer outra caravana maluca, sabadão? Quem tiver seu carro aí, põe o seu carro, vamos chegar em Diadema fazendo a festa, apoiar o time, que o time melhorou. Nós brigou, nós reclamou e o time melhorou. Então, tá na hora de nós fazer nossa parte, né? Né, Andreense? Tá na hora de chegar, apoiar o time, que é um jogo muito importante. Da onde vai sair a carreata, Luquinha? Então, antes de falar da carreata, no sábado, lá na sede da Fúria, vai ter o quarto Arraiá da Fúria, a partir das meio-dia. Então tá todo mundo convidado aí. E depois desse arraiá, nós tá organizar para se encontrar no Brunão, às 3h30 e tentar sair às 16 horas, diretamente pro Inamar. Diadema, um ambiente tranquilo, um ambiente sossegado, parece que não, mas nós tem, mesmo que seja um clássico regional, nós temos uma amizade, um respeito com o pessoal do Água Santa. Então vai ser uma caravana tranquila, sossegada. Então, Andreense, você que tiver disposição a ajudar a fazer essa caravana maluca, essa caravana que com certeza vai ser uma caravana que vai ser histórica, que aberto para todo mundo, né, Luquinha? Acho que é importante isso aí, não é uma caravana só das organizadas. Não é uma caravana, aí, não é uma caravana da Fúria, não é uma caravana da Esquadrão, é uma caravana do torcedor andreense, do torcedor do Esporte Clube Santo André. Então nós convidamos todo mundo aí, vamos fortalecer, vamos fazer a festa, vamos ganhar, porque quando nós subir, que nós vai subir, nós vai lembrar, aquela caravana contra o Água Santa que fez a diferença. Então é isso, rapaziada, vamos fortalecer. Chegou a hora de fortalecer, chegou a hora da torcida apoiar, chegar junto. O time tá representando em campo, 2 partidas de vitória seguida. Então chegou a nossa hora aí, rapaziada. Bom, Caio, explica aí então qual é Primeiro temos novidade no programa de hoje, né? A gente resolveu fazer um formato diferente, né? Nos últimos programas a gente estava aí com uma média de 1 hora de programa e é impossível fazer o programa de hoje com 2 ícones da nossa história em 1 hora, né? A gente vai ter aí, obviamente, o bate-papo com o Arnaldinho, um dos grandes ídolos aí da história do Esporte Clube Santo André. Vamos 1 horinha aí, tentando resumir, né, Arnaldinho? Em 1 hora aí, um pouquinho de tudo aí. E após isso daí vai entrar o Esquerdinha, então você que está acompanhando a gente aí, fica até o final que a gente vai ter 2 horas de programa. E antes de começar a falar do Arnaldinho, a gente está aqui com o Marcelo Mendes, Marcelo, e eu tomei a liberdade de... talvez não conheço outra pessoa que tenha uma idolatria e um respeito, um carinho tão grande, né, em relação ao Arnaldinho.
E eu vou citar aqui uma passagem aí de um texto que você fez, que me emocionou bastante. A gente já falou sobre isso daí, e depois você complementa, tá? O ano era 1981, as coisas estavam complicadas aqui no ABC Paulista, tempos de greve. E aí eu tenho aqui um texto que diz que em meio toda aquela dureza que já me fazia acordar para a vida, era Arnaldinho que me dava o direito de sonhar. Era com a sua habilidade, sua inteligência, sua genialidade que eu aprendi as primeiras noções do que era de fato uma poesia, cara. Arnaldinho em campo era como um verso que escorre pelo coração, como uma poesia que desabrocha no árido do mundo. Diante dele não consegue mais ser duro, né? Era impossível não vê-lo em campo e não sair completamente apaixonado. Arnaldinho era um espetáculo, Marcelo Mendes. Boa noite. Eu falo, né? É difícil pra mim, né? Quando eu lembro assim, eu acho que eu nunca vou conseguir assim colocar. Primeiramente, boa noite, muito obrigado pelo convite, vocês todos que estão aqui, né? Pra mim, todas as vezes que eu falo do Arnaldinho, ele sabe disso, ele tá aqui, eu não aperto a mão do Arnaldo. Quando eu tô de frente do Arnaldinho, eu reverencio, eu faço uma reverência. Não é porque eu não me acho à altura de pegar no Arnaldo, tocar a mão do Arnaldo. Não temos nem roupa para esse encontro, Marcelo? Quando eu falo do Arnaldinho, eu vou tentar explicar isso assim, a gente vai falar mais disso. Mas o Arnaldo, ele é meu herói. Assim, né? A primeira vez que eu vi o Arnaldinho jogar foi em outubro de 79. Foi em outubro de 79, eu era uma criança, tinha 9 anos de idade. Naquela época já tinha essa questão que tem hoje, não é? De que não tinha, a moeda era pouca, né? O ABC estava uma ebulição, as grandes greves. Meu pai, ele estava dentro desse contexto, e o Arnaldinho era muito mais perto de mim do que era o Palmeiras. Não é fácil para mim dizer isso que eu estou dizendo aqui. Quem me conhece sabe evidentemente da ligação que eu tenho com o Palmeiras, e eu posso falar o que eu quiser do Palmeiras, porque nada vai mudar nisso, mas isso é uma verdade. O Arnaldo, ele era mais perto de mim do que era o Palmeiras, não é? E quando eu vi ele jogar a primeira vez, de cara eu identifiquei que eu teria ali o meu primeiro ídolo, assim. Eu tenho alguns ídolos no futebol, né? Ademir da Guia é um ídolo, Zico é um ídolo, o Arnaldinho é o outro ídolo que eu tenho no futebol, né? Porque foi o primeiro dos ídolos. Antes do seu Ademir da Guia, o Arnaldinho, ele foi o primeiro ídolo que eu tive. Então, as tardes que eu passei no Bruno Daniel, naquele concreto do Bruno Daniel de 79 e 80, até chegar no que nós vamos falar bastante aqui, que foi 81, foi a descoberta do ídolo, né? Foi a descoberta de alguém que ia ser sua referência pela vida inteira. Quando eu começo a pensar muito nisso, eu choro, porque o Arnaldinho me emociona muito, né? Eu acompanhei toda aquela trajetória, e hoje eu tenho o prazer de ser amigo dele, né? Eu nem sei muito bem se eu sou bom amigo, porque eu não sei ser amigo dele, mas é uma pessoa que eu tenho um profundo amor, assim. Quando isso daí que eu escrevi de olho cheio de água, né? Eu me recordo exatamente, foi uma matéria para o Museu da Pelada, né? Museu da Pelada. E a gente foi na casa do Arnaldo, foi difícil para mim terminar a entrevista, porque são muitos afetos que eu lembro, né? É o pai que não está mais aqui, é a Santo André que não existe mais, é um clube que já é muito diferente do que foi aquele, mas eu acho que é isso, né? Quando eu penso no Arnaldo, tá nisso daí. O Arnaldo para mim é um verso que escorre assim para várias outras coisas da vida da gente. É o meu ídolo. Para mim, eu já disse isso para ele, digo publicamente, é o maior jogador da história do Esporte Clube Santo André, né? Se eu tivesse que escolher um, é o Arnaldo, e eu falo sempre, eu te amo, viu? Sensacional, Marcelo. E para compor a nossa mesa também, a gente trouxe um grande amigo, um grande andreense também, nosso amigo Fattori. Para esse programa especial, nada mais justo de compor a nossa mesa aí com uma grande pessoa especial. Fattori, obrigado por aceitar o nosso convite aí no nosso jornalismo hardcore, né, Marcelo? Esse é chique! Seja bem-vindo aqui ao TV Esportes. Boa noite, galera. Boa noite, Caio Mal, Arnaldo, Mendes. Cara, falar de Santo André é sempre um prazer e um orgulho tremendo, né? Eu sou um cara que acompanho o Ramalhão não tanto tempo quanto o Marcelo, mas... Eu sou velho. Mas aí, pelo menos desde 97, aquele time fantástico que o Santo André ficou 23 jogos invictos, foi ali que mordeu a mosca andreense ali, dali em diante passei a acompanhar o Ramalhão assiduamente. E vou colaborar com o que eu posso. Claro que o Marcelo é uma enciclopédia, conhece muito dessa época aí que o Santo André
engatinhava, estava se transformando de um time desconhecido do cenário estadual. Ele tinha ganhado 75, não tinha subido. Quando chegou o Arnaldo, essa geração aí do Arnaldo, que mudou o status do Santo André, né, de um time que ainda estava engatinhando no cenário estadual para um time de expressão. E aí toda a história depois de 81 a gente já conhece, mas eu acho que é um divisor de águas na vida do Santo André, final da década de 70, início da década de 80. Eu acho que o Arnaldo e toda essa geração que passou aí tem muito a falar e a gente tá aqui para ouvir, né? Vamos falar bastante coisa, né? Eu brinquei ali fora que de 74 a 79 dava um podcast só desse período aí também, né, Arnaldinho? Mas antes de te dar a palavra, a gente tem que falar, obviamente, dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores aí, quem tá fazendo esse programa acontecer, né? Como sempre, Totti Madeiras está com a gente em todos os projetos, em tudo que a gente fala sobre o Esporte Clube Santo André. É o primeiro a levantar a mão, então agradecimento especial a Totti Madeiras ali na região do Pedroso, ali sempre fortalecendo a gente. A gente tá também aí com a Bru, né, Nail Design também, todo tipo de trabalho aí em relação à remodelagem, né, essa questão estética aí para as mulheres. Volto a lembrar, a gente vai ter um programa aí para as mulheres, acompanhe, segue no Instagram aí, Bru, Nail Design também, muito importante, fortalecendo a gente aí nesse projeto. Tá rolando aqui também, obviamente. A gente tá também com Hellos Beer, fica ali na região da Vila Suíça, da La Place, Marmitex, bar, cara, todo tipo desse segmento aí também, Hellos Beer, todos os programas fortalecendo, apoiando a gente. Estamos também com a Pastelaria Bangu, quem chegou mais cedo aí, já comeu um pastelzinho aqui pra gente entrar ao vivo aí com a barriguinha cheia, né, Luquinhas? Tá aí dando risada, né? E a gente tem a novidade também dos amigos aí da Let's Go Tattoo. Tá rolando a nossa rifa, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso daí, mas a gente vai ter uma tatuagem aí, então o vencedor aí vai ganhar uma tatu do Esporte Clube Santo André. Vai rolar uma feira também que o pessoal tá organizando, uma feira do futebol independente, então várias pessoas aí que trabalham com futebol, todo tipo de segmento aí. A feira é no dia 30, né? Lá no Beco, ali em no próximo dia 30 no Beco, o Beco Bar aqui em Utinga. Rolou uma feira há aproximadamente um mês, deu tanto certo que vai rolar agora. E você que acompanha o Ramalhão, que acompanha as nossas redes aí, tem o interesse de fortalecer a gente, né? Acompanhar, poder fazer com que a gente... esse programa até então seria um programa mensal, virou quinzenal e pelo jeito vai ser um programa semanal, né, Mal? Era 1 hora, já é 2, daqui a pouco a gente vai horas, né? Uma madrugada. Não, daqui a pouco a gente vai ser como chama? Igual um Big Brother, né? 24 horas no ar. E a gente tem a satisfação de ter bastante gente acompanhando a gente aí ao vivo, né, Mal? Vamos dar uma atenção pra esse pessoal aí, que tem bastante gente, né? E é um pessoal que é importante agradecer, o Gerson França, que mandou boa noite aí, falando que o Arnaldinho e Esquerdinha tem tanta história que dava pra ficar até sexta-feira. O Gerson já é um dos que ajudou a gente aí na rifa, valeu, Gerson, tá em todo o jogo também. O seu Osvaldo, vulgo meu pai, acho que é ele aqui, o Diogão já tá aqui, a Bruna Rodrigues, o Wellington Carneiro, que deve ser lá da represa, diretamente da represa. O Gerson tá lá em Caçapava, tá dizendo aqui que tava esperando. O Guido, que também é um torcedor que tá lá no interior. Bacana. Daniel Urupês, isso mesmo. Essa torcida é assim mesmo, a gente sabe até quem é que tá onde. Né? Mas isso é legal. O Guido e a esposa sempre, quando a gente vai jogar pra lá de São José do Rio Preto, tá sempre presente. Daniel Andrade, a Carolina Bagrioli, também da família aí do Esquerdinha. O Aleph Marcondes, que faz algumas fotos incríveis do Santo André. O Matheus Alves, o Kleber, da Fúria. O Guido aqui mandando um salve para todo mundo. Leandro Lopes, vulgo Leandrinho. O Dezena. Tem um aqui que eu sempre vou ler o vídeo, mas não é. Ovil Ranzini. Boa noite a todos. Arnaldinho, por que parou de trazer molecada da escolinha para os jogos do Ramalhão no Brunão? Depois a gente responde essa. Sobre isso. A Stephanie mandando boa noite, o Joel mandando boa noite, Júnior Menezes mandando aqui também um alô para ele, a mesma pergunta, Pedro Redó, meu vizinho aqui, esse aqui, hein, também mandando um alô, Fernando Mantovani mandando boa noite, e o Eduardo Bianchi. Marcelão, manda um abraço e faça aquela pergunta para os amigos, pergunta polêmica, hein? Caramba. Eu esqueci, manda a pergunta aí que eu faço. E mandar um alô especial para Mari, que fizemos 17 anos aí, da outra... Parabéns! Beijo pra Mari, faz tempo que eu não vejo. Agora sim, Arnaldo Ferreira de Souza, muito obrigado pela presença, Arnaldinho. A gente não esperava receber você tão precocemente no nosso programa. A gente queria queimar um pouquinho mais de lenha, né, Mal? Ficar um pouquinho mais preparado para receber esse grande ídolo da história do Esporte Clube Santo André. Seja bem-vindo ao TV Esportes. Obrigado, gente. Eu que agradeço o convite, né? Quero dar os parabéns a vocês pela iniciativa de estar fazendo esse programa, que eu acho que
aproxima muito o torcedor do clube, né? E desde o primeiro programa eu tô lá sempre assistindo, acompanhando, cara, né? Que legal. Porque além de ter jogado no Santo André, eu sou de Santo André, sou andreense, torço pelo time, né? E isso tá dentro da minha essência, né? Desde quando eu joguei, né? Até antes disso aí, né? Então a gente tá aqui para colaborar e no que precisar e recordar um pouquinho, né, do passado também. O Marcelo acabou de falar agora essas palavras que ele falou para mim. Quando eu conheci o Marcelo mais próximo também, e quando ele fez esse texto aí, não só você chorou, eu também chorei, viu? Porque são coisas que marcam a vida da gente, né? Porque a gente tá ali dentro de campo, tá jogando, tá treinando, né? E não sabe do que acontece, a dimensão, né? Então a gente fica feliz, né, por ter colaborado bastante até com a equipe do Sport Clube Santo André. Ó, só para fazer aqui as vias da casa, né? Arnaldo Ferreira de Souza, 64 anos, com um corpinho de 44, se chamar para jogar o segundo tempo na Série D... Eu acho que... a molecada vai ficar brava. Jogou de 77 a 86, 52 gols, 470 jogos, o maior da história do Santo André, em número de jogos. Pô, é uma biografia bacana. E eu ia te perguntar uma coisa que você acabou de responder, né? Antes da gente entrar se você tem noção desse amor que a torcida tem, porque também tem uma outra característica do Arnaldinho que não sei se todo mundo sabe. A torcida sabe, né? O Arnaldinho tá lá no nosso estádio todo jogo, né? Assiste, acompanha, gosta, se envolve em projeto com a prefeitura, projetos ligados ao futebol. Então, assim... Pô, como é que é, né, Arnaldinho? Porque é uma vida dedicada ao time, à cidade. Você tem noção do amor? A gente falou ali da matéria que saiu na Placar em 79, quando a Placar vendia, sei lá, 600 mil. Isso. Cara, você tem ideia uma tiragem absurda. Você tem ideia do tamanho que você é pra gente, assim, até pra essa juventude aqui, ó, que começa, não tinha nem nascido quando os melhores momentos estavam passando. Tá bem ele, que foi uma mãozada, pô. Essa aqui já, vamos falar de manhã já. Pô, foi uma mãozada. A gente, né, como eu falei pra você, eu iniciei praticamente, né, nas categorias, praticamente não, eu iniciei nas escolinhas da prefeitura, e depois eu fui jogar no Sport Clube Santo André. Então, você vai jogando essa dimensão que você tá falando aí, a gente não tem muito, né? É claro que com o passar do tempo, né, e aí a gente vai se aproximando mais das pessoas, e as pessoas vão comentando, né? Muitas pessoas que na época que eu jogava, eu não conhecia pessoalmente, que hoje eu conheço, né? Então, isso, e o pessoal sempre com boas palavras, né? Não só para mim, como na época do time, né? Que a gente jogava, né? Então, a gente fica assim, lisonjeado, né? Mas eu sempre volto a falar assim, eu sempre fui uma pessoa, junto com meus companheiros, que sempre procurei me dedicar muito, principalmente nos treinamentos, né? E as respostas vinham nos jogos, né? Então, nessa parte aí a gente fica assim, muito satisfeito de saber que a gente marcou uma história no Sport Clube Santo André e tem um nome selado aí para um bom tempo ainda. Arnaldinho, a gente, quase que todo programa que a gente fala que talvez a gente ame tanto o clube porque a gente ama muito a cidade, né? E você é daqui de Santo André também. O que fazia o Arnaldinho na década de 70 aí, antes de chegar no Santo André? Como é que foi essa chegada na base aí? Como é que era o cenário? O que você viu quando você chegou no Sport Clube Santo André? Na época que eu iniciei, né, como eu falei para vocês agora, as coisas eram muito distantes. Não se mudou nada em questão de quilometragem, mas era distante. Você sair de um bairro para vir no Brunner assistir um jogo. Então, você era da região de Santo Alberto ali? Santo Alberto ali, então, eu era dali, né. E então eu jogava ali no clube, ali na rua mesmo, eu jogava no time ali do bairro mesmo, né, e ficava. Aí tinha os campeonatos escolares da cidade. Fazia os campeonatos das escolas, e nesse campeonato das escolas aí, minha escola, jogando com outras escolas, foi jogando, e teve uma final que foi no Duque de Caxias. Antigamente era o clube da GE, ali, era o clube da GE, e ali uma pessoa me viu jogando, me fez um convite para ir jogar na base do Santo André, nas escolinhas. Aí você tinha que pedir permissão pro pai, né? Senão se o pai não deixasse, você não ia, né? Meu pai autorizou e eu comecei a jogar nas escolinhas. Mas assim, foi assim, isso aqui foi em 75. 75, quando foi final de 76,
questão de um ano e meio, eu já estava já no profissional. Profissional. Então, um dos meus ídolos, né, que é o Tulica, que foi um cara que marcou muito, o Fernandinho naquela época lá, o time era muito bom. Pô, você tá... Eu assisti 2 jogos no Bruno Daniel, né, com esse pessoal, inclusive assisti a final quando eles foram campeão contra a Catanuvense. E nós íamos fazer a preliminar. Foi assim, para mim, de um lado foi um dia maravilhoso, mas do lado foi um dia triste porque a gente ia fazer a preliminar. Mas antes do jogo choveu, não deixaram a gente fazer a preliminar. Eu quase aquela expectativa. Era o pasto do Brunão, ali não dava pra... Não, eu quase desisti de jogar futebol aquele dia. Eu não queria mais, porque eu queria jogar no estádio da cidade, né? Aí, coisa de moleque, né? Aí não teve o jogo, mas assisti o jogo ali atrás do gol. Tem uma foto até que postaram recentemente, aí tem a torcida assim, eu tô ali naquele meio lá, não consegui me localizar, mas eu tô ali. Assisti o jogo e ali eu criei mais amor pelo time, né? E passou-se um ano, eu tava jogando com aquele pessoal que tava disputando a final. Eu ia completar 17 anos, não tinha nem 17 anos. Então foi assim uma coisa muito rápida, né? E dali a gente deu sequência, né? E se passaram 13 anos. Uma trajetória, né, Marcelo? Arnaldinho, deixa eu então fazer aqui uma pergunta. Como foi seu primeiro jogo como titular na equipe do profissional já? Como eu estou citando agora, eu com 17 anos já estava no profissional. E na época, um jogador de 17 anos já para jogar numa equipe profissional, geralmente o jogador subia com 20, 21, que tinha essa... Tinha um aspirante forte. Tinha um aspirante, isso. E eu fui lançado muito rápido. Mas assim, eu sempre tive, desde de criança, principalmente meu pai, sempre me dando conselho, eu falei assim, e hoje eu falo assim, eu não fui um jogador de futebol, eu queria ser um atleta profissional de futebol. E desde aquela época lá que eu me dediquei muito. Então é claro que você sente, né? Como eu falei assim, jogadores que de repente você estava assistindo há um ano atrás, de repente você está jogando junto, você sente pouquinho, né? Mas você lembra contra quem foi o primeiro jogo? Não lembro. Não lembro com quem eu vou ver o primeiro jogo. Eu sei que não foi fácil, né? Nunca foi, se eu tô olhando, nunca é fácil. Não foi fácil, mas assim, o adversário eu não me lembro. Não me lembro. Olha, enquanto a gente for falando aqui, a gente tá com algumas fotos aí do Arnaldinho, elas estão um pouco desconectadas da linha cronológica que a gente vai estar seguindo, mas acho que pode ir passando aí só pro pessoal ver um pouco da... Olha aí, esse é o time da minha vida. Esse é o time campeão. Esse é o time da minha vida. Ó, o lance ali. Foi um jogo com a seleção paulista. Inclusive eu estava na seleção paulista e fizemos um jogo... Esse é o jogo da festa. Entrega de faixas. No Bruno Daniel. Sebastião Lapola, Miguel massagista ali em cima também, Tonho goleiro. Não, aqui tem uns casca grossa aqui, ó. Tem Bona, tem o Arnaldo, tem o Ernesto Lance. Aí só tem da Silva, tem Fernandinho. Nós tínhamos um time, não só o time, um elenco muito forte. Então você podia... Eu acho que esse é o time da minha vida, cara. Esse é o grande time da minha vida. Ó, esse gol aí eu lembro. Esse jogo foi em São Caetano, por quê? Lauro Gomes. E nós jogamos... É a briga contra o Independente, não é? Não, esse jogo é contra São Carlense, porque o Brunel estava interditado. Por conta de uma briga. Contra a Inter de Limeira. Contra o Independente. Não, Inter de Limeira. A briga foi contra a Inter. A Inter de Limeira, A turma estava contando isso no último episódio. Não. Foi contra a Inter, inclusive o Milton Goleiro acabou agredindo um diretor. Não, mas foi uma briga boa. Eu me lembro bem, eu tava. Mas o mais difícil foi jogar lá, quando nós fomos jogar lá. Foi muito mais difícil. Aí tem uma parte, craque, daquilo que foi chamado dos baixinhos frenéticos, sim. Que era o time. Tá ali um craque de bola. Esse cidadão jogou muita bola, jogava de terno. Que é o Bona. Sim. E do lado o Fernandinho. Fernandinho, Tá a mesma cara, né? Só mudou o cabelo, né? Esse aí é lá no Parque Antártica. Só para lembrar que os três estiveram no lançamento da camisa esse ano, né? Foi para quem teve a oportunidade de estar lá, foi alguma coisa, olha... Amigos, essa daí é assim... É lógico que eu vivi muita coisa boa na vida, né? Mas essa noite no Parque Antártica é uma das noites que eu fui mais feliz na vida, craque. Essa é a noite a grande noite. Eu escrevi sobre isso. Eu fiz uma série para o Museu da Pelada sobre 81, né, por capítulos. Então fui jogo a jogo. E aqui eu chamei da grande noite. Eu chamei esse dia da grande noite, porque eu lembro minuto a minuto que eu fiz desse dia.
Esse é o dia da festa, cara. Foi maravilhoso. Nesse dia aí, você jogou por todos os corações, Andrés. O que o Arnaldo jogou de bola nessa noite, eu lembro que tinha um jogador no 15 muito bom, que era o Vadinho, né? Volante, Volante bom de bola. Muito bom. Mas bom de bola. Só que eu lembro que na Cultura, Fattori, tinha um cara muito classudo, Carlos Dudu Leite, o repórter, né? E ele entrevistou... Ele foi entrevistar o Vadinho para perguntar, ele perguntou, falou, mas olha, como é que faz para parar o Santo André? Ele falou assim, hoje não tá dando não. Nem de táxi o Vadinho te achou. Mas gente, essa é a grande noite de 81, é o dia do jogo contra o 15. Acho que a gente tem a imagem dos baixinhos frenéticos aí também, não? Olha eles aí. Sim. Placar, né, irmão? Então, isso daí eu ainda perguntei para ele em off ali, né? Ô Anderson, você que é um cara que participou acho que do último suspiro da mídia impressa aqui no ABC, né? Como jornalista pelo Diário do Grande ABC. Cara, você consegue imaginar o que deve ter sido naquela época para uma revista que eu não lembro qual era a tiragem na época, mas era simplesmente a única revista de futebol de qualidade. Semanalmente, né? Média de semanal, Mal, 300 mil exemplares. Porque era nacional. Exatamente. Então você imagina, Anderson, o barulho que isso aí fez? Eu imagino como deve ter sido difícil para conseguir emplacar o Santo André numa placar, né? Que hoje você sabe que o Santo André conseguir, nos dias de hoje, uma evidência na mídia de São Paulo, em mídia, qualquer que seja, que não seja, na nossa região já é difícil. Naquela época... Você imagina que os caras não deviam estar jogando de bola. Exatamente. Pra placar tem que vir e falar, tá bom, vai, vamos falar desses frenéticos aí. Porque eu não sei quem que conseguiu esse encaixe aí. Se foi eles que vieram atrás ou se foi alguém que intermediou na época. Não sei se você sabe, Arnaldinho. Não sei. Mas realmente, me parece que foi algo que seja... que não tinha como não dar, né? É que nessa época tem um outro detalhe. Eu gosto muito de rever as placares antigas, né? Em 79, tem uma briga pelo rebolo ali, que é os times do leste, né? São José, Taubaté e o Guaratinguetá, e a gente tá de penetra nessa história. É a famosa Batalha de São José, e ali a placar já tinha feito uma primeira cobertura, até que bem interessante, de um jogo que termina em briga, rojão no campo. E eu tenho a impressão que essa matéria é logo na sequência, ou no ano seguinte. Então o Santo André vinha bem nisso aí. O que você lembra, Arnaldo, desse... Aonde é essa foto? É no Bruno Daniel. Essa foto é o Bruno Daniel, no gol de fundo ali. Só que sem os prédios, Vila Suíça no osso, rapaziada. Eu sou desse tempo. Ficou mais difícil jogar depois dessa foto aí, Arnaldinho? Não, o pessoal já estava acostumado. Mas né? é assim, a gente até comentou antes, né, do programa, jogava eu, Fernando Cunha da Silva, então a gente já estava ali mais ou menos já há uns 2 anos, né? Então a gente tinha um entrosamento muito bom. Esse né? ninguém acha, hein, craque? É o Soter. É o Soter, ninguém acha mais. Sony, ninguém acha. Tá enfurnado lá no sul, lá não quer falar com ninguém. Continua, craque. E então a gente tinha um entrosamento muito bom, muito bom. Aí, como existia na época, né, aquele conjunto das frenéticas, né? Acho que o pessoal aí acabou... O Daniel Lima, né? O Daniel Lima acabou colocando... Pelo diário, né? Pelo diário, né? O Daniel colocou e pegou, né? Os frenéticos. Saudades desse tempo, Anderson, no diário forte na cobertura? Ou... o diário dessa época aí era um jornal que... Até pelo tamanho da equipe de esportes... Nessa época, o fator importante pro diário não era o Anderson. Mas era o seu pai que tinha banca de jornal ali na esquina? O pai vendia muito diário, cara. Tá louco, passava ali, o pai dele metia umas faixinhas naquela pracinha. Vamos, Santo André, você lembra disso aí? O pai tinha uma banca 40 anos ali na Perimetral, lá e vendeu muito diário nessa época aí. Foi que time que tinha o Diário do Grande ABC em 81, cara? Acho que tinha grandes jornalistas que passaram por lá, né, Arnaldo? Você deve ter conhecido alguns. Essa foto aí foi o segundo jogo contra o 15 de Piracicaba, que eu fiz o gol, que seria o gol do título. Porque o primeiro, né? Mas aí, infelizmente, eles empataram e teve o terceiro jogo. O terceiro jogo na quarta-feira à noite. Não deu ninguém de público. No meio de semana, à noite, na capital. Só 17 mil pessoas. Assim. 17 mil do ingresso. Tinha mais, hein? Tinha mais, pô. Arnaldinho, era uma das coisas que eu até cheguei a falar com o Marcelo hoje. Como que os jogos iam parar na capital? Porque assim, quando a gente lembra que uma distância da capital para o ABC, 17 mil pessoas num jogo de meio de semana, como que era para vocês sair daqui, se deslocar do ABC para ir para lá e chegar lá num grande campo lá, tradicionalíssimo, e jogar pra caramba por 3 jogos?
O que aconteceu pro jogo sair daqui do ABC e ir pra lá? E como que é jogar nesse público que a gente até então não tinha, até pela capacidade aqui do Bruno Daniel? Sim, mas assim, em 79, antes desse acesso nosso em 81, 79 era o ano que o Santo André subir. Isso. Era o ano. Porque naquele ano lá acabou ficando, em 79 ficou Santo André, São José E Taubaté. Taubaté e Esportiva de E a Guará. Esportiva de Taubaté sobe num clássico contra o São José, que é o jogo da história da história do Taubaté, esse jogo, né? Só que nós jogamos em São José, foi o jogo lá do... Nossa, houve de tudo aquele jogo lá. A gente vai ter que fazer um programa só sobre essa partida. É engraçado, Um programa só então. sobre o 79. Aí, devido a esse problema, trouxeram o jogo um jogo Cada- pro Pacaembu e outro pro Parque Antártica. E aí começa. Aí nós jogamos contra a Esportiva no Pacaembu, ganhamos. Só que pro Taubaté foi bom porque trouxeram o jogo para eles iam jogar em São José. Então esse ano de 79 seria o ano, acho que pelo time que a gente tinha também, né, era um time muito bom, que era os batinhos frenéticos aí. Infelizmente não conseguimos subir em 79. Ronaldinho, só que você que pegou aí, vamos colocar 75, né? A gente teve aí um 76 muito bom também, com Sim, o vice-campeonato, né? Só pra lembrar, de 72, pra quem tá assistindo, de 72 a 75 não tinha acesso, né? Não. A segunda divisão, ela tinha aí pelo menos 40 equipes e a Federação Paulista brecou acesso de 72 a 75. Então a gente vem de um título em 75, um 76 muito bom também, com diversas goleadas. A gente vem um 77 e um 78 meio complicado. E aí um 79, que muita gente lembra aí, bem glorioso também, que não veio acesso. Como que foi iniciar esse ano aí, vindo de 2 anos um pouco complicados para a história e bater na trave? Sim, como você falou, em 76, eu participava da base, mas nesse ano mesmo eu cheguei a ficar 3 jogos no banco de reserva. Já sentiu o que estava acontecendo ali, né? Então, a gente sabia, era um time muito bom. Infelizmente, né, as finais foi até em Campinas, onde eu estive lá presente em todos os jogos. Acho que acabou subindo o 15 de Jaú, acho que foi o 15 de Jaú que acabou subindo. E a equipe Sané não conseguiu subir. Então houve um tipo de um desmanche. Nesse desmanche aí ficaram alguns jogadores, outros não. Aí foi quando em 77 o time estava se reestruturando novamente, né, com garotos jovens, inclusive eu estava fazia parte também com jogadores que já tinham ficado. Então 77, 78 foi um ano um pouquinho para preparar a equipe. Mas em 79 não, em 79 já, além de a gente já ter um conjunto, veio jogadores de fora também, e se formou uma equipe muito boa. Mas questões extra-campo, né, que eu digo extra-campo, que eu digo que foi essa mudança de campo aí que teve, né, que favoreceu principalmente a equipe do Taubaté, a gente não conseguiu subir. Aí foi em 80 a gente também não teve muito assim, quando foi 81 que veio o seu Breno Manuel Gonçalves, que veio com aquele, não, esse ano a gente tem que subir de qualquer jeito. E isso formou um elenco muito bom, a gente tinha um elenco muito bom, não era só o time, o elenco geral era bom. Engraçado que você vê, tinha tudo para ser muito bom, porque foi o primeiro grande passeio que eu fiz para ver jogo de futebol, né? Foi em novembro de 79. E Arnaldo, eu lembro, craque, que era uma alegria tão grande, porque o vizinho lá, eu falei pro cara, tinha um vizinho lá que ele tinha um Opala zerinho, um Opala 79, bala. E meu pai jogava umas ideias dele, ele convenceu esse cara para nós ir no jogo no jogo da briga lá no Vale. E rapaz, olha, meu pai não tinha juízo nenhum, velho, porque eu não sei como é que nós voltamos vivos. Você lembra da pancadaria? Nossa. Os caras jogando rojão pra lá, rojão pra cá, pedra. Pra vocês terem uma ideia, Eu pulei dentro do campo, craque. Eu tive Sim. que ir pra dentro do campo pra sair vivo do estádio. para vocês terem uma ideia, a gente chegou lá Tinha 9 anos. no vestiário, você não conseguia ficar dentro do vestiário. Colocaram muita coisa lá dentro, você não conseguia nem respirar lá dentro. Para entrar no campo, os caras colocaram, fecharam com correntes, você não conseguia ter acesso ao campo. Não é guerra total. Cachorro pra danar na Não, beira tinha do de campo. tudo, tinha de tudo. O jogo em si foi um jogo muito difícil, né? A gente conseguiu empatar lá. Mas jogo de guerra mesmo, que hoje, né? Hoje não existe mais isso aí, né? 79, E olha, era a minha Ronaldinho, infância. talvez por isso, hoje o São José é um
dos grandes rivais do Santo André, Sim, né? A gente histórico. nutre essa Sim, rivalidade sim. até hoje. Sim. E muita Aliás, vamos gente- ter um jogo daqui a pouco contra eles, um jogo importantíssimo, Decisivo. né? Mais 2 rodadas aí. E um time que era muito difícil também, que era muito rival, foi a Inter de Limeira também. Também. Inter de Limeira era muito difícil. É, lá no Levi era duro. Tinha um time muito bom também. Até Paradinho, hoje, né? O jogo nessa é época pegado, aí a casca gente, grossa pode, a contra gente nós. pode mencionar aqui o São José, a Inter de Limeira. A Esportiva Guaratinguetá também acabou nessa época aí encrespando. É, né? Eram os grandes rivais do Santo André até então? Sim, os principais rivais eram São José, Taubaté e Inter de Limeira. Esses três aí era difícil. Jogo complicado. É, e no ano do acesso surge o 15. Que aí já era um time já que tinha se rebaixado um ano Isso. antes e tinha mantido o mesmo time que tinha disputado o Paulista. Então era um time muito difícil. Que Até foi que eles o foram trabalho. campeão lá da região da deles. região lá, primeiro e segundo turno. O Paulista era dividido nesse formato, Isso, né? Em é. grupos, meio que Isso, regionalizado, né? Mas é assim, você começar a jogar em janeiro e até novembro. Era uma temporada, eu lembro. Ah, então o Assim, calendário era mais Não, aceso. era o ano inteiro. Muitas vezes, Caio, o O campeonato ano inteiro. das divisões de acesso, eles viravam um ano. Tipo, o campeonato de 82 acabava em 83, o campeonato de 83 Exato. acabava em 84. Aí você ia pra essa rodada especial na capital, que era um charme. Exato. Você ia pro jogo do Parque Antártica, que no Jardim Suspenso, eu não entrar nesse assunto do Jardim. Nós começamos o Jardim campeonato. Suspenso, que coisa mais linda. Agora tem uma porra de plástico lá, mas tá bom, vai, vamos. Começamos a disputar o campeonato em fevereiro, terminou em comecinho de dezembro, fim de novembro. Então era o ano inteiro. É, nós Tinha um falamos calendário. aqui, a batalha aí foi em novembro, cara. Sim, sim. Final de novembro, né? O jogo histórico, que daqui a pouco o Caio vai colocar aí, olha, meu pai, eu agradeço a Deus por ter tido o pai que eu tive. E assim, o Santo André na época era o time, não era desse Santo André, era o time do ABC. É isso. Então São Caetano, Mobilizava Mauá, toda a região. Todos, eu tenho muitos amigos até hoje que moram em São Bernardo, Ribeirão, todos os locais aqui do ABCD, que é torcedor do Santo André Ronaldinho, por causa da época. E Vocês como se que sentiam era? representados, né? Não, sim, porque tinha só o Santo André. Tinha, depois. Era a chance do ABC estar na elite. Depois veio o SAD, mas o SAD era uma Coisa de empresa, empresa. não era São Caetano. Depois, com o bom tempo, veio o Aliança. Não era São Bernardo, era um time. Porque o São Caetano já tinha o Esporte Clube na época também, Não, né? não, o Esporte Clube é bem anterior, bem né? antes. É Aí, anos aí 60. aí se formaram, aí tinha o SAD, mas o SAD não era um time mesmo. E da 80 cidade. Tanto é que saiu fora. É. E depois, no meio dos anos 80, surgiu o Grêmio Mauaense, que também era uma coisa da Sim, sim. cidade. Mas que também nunca chegou, né? Não. Domingo à tarde, você via torcedor do ABCD inteiro vindo, Ele Ribeirão. te todo perguntou como é que foi, por exemplo, a ida lá pro Parque Antártico. Eu falei pro Caio que uma das coisas mais lindas que eu lembro assim do Santo André, craque, era nesses jogos o que era feito pra gente chegar no Parque Antártico. Eu já começo a me embargar a voz aqui, começo a lembrar daquilo, porque para quem não viveu 81, bom, a gente estava aqui sobre uma crise financeira muito grande, o ABC estava em greve, né, e não tinha dinheiro. Então o que acontecia? Naquela época, para você que está em casa, que é da cidade de Imaginar, não tinha o terminal do trólebus. Era a Praça 18 do Forte. Então o que acontecia? Tudo aquilo era praça? Era gente tudo a tava praça. conversando sobre Não isso havia daí, o né? terminal, aqui era uma praça aberta, que era 18 do Que Forte. ali nasce o Santo André. Ali nasce o clube. Então o que acontecia? Todo mundo não tinha nada de internet para marcar nada, não. As pessoas sabiam que todo mundo ia estar ali. As pessoas se reuniam para fazer as vaquinhas. Sim. Então o que acontecia? Ficava todo mundo ali na praça e fazia-se ali umas grandes vaquinhas para descolar o dinheiro do trem, para quem não tinha, para arrumar o dinheiro do ingresso lá, para quem estava desempregado, e para ajudar o povo a ir para chegar no Parque Antártico. Então, o Santo André, para chegar no Parque Antártico desse jeito, isso para mim é histórico, porque foram 17 mil pessoas assim da força do povo, né? Eu contei para ele, cara, que o dia do acesso foi contra o 15, meu pai não pôde ir, então ali eu o dia inteiro reclamando. Arrumou-se lá a solução em casa, que foi pegar meu primo, né, o Edinho. Eu tinha 11 anos, o Edinho, cara, pra vocês terem ideia, ele tinha 19. E a minha mãe falou, se for alguém com você, deixaram, pô, Torão. Eu e Edinho, sem um centavo, fomos com o dinheiro do outro. E eu falei, nós tem que ir lá na vaquinha, conseguimos. Chegamos no Parque Antártico, arrumamos ingresso. Meu primo tinha 19 anos, cara. Na hora que você fez o gol, eu lembro, vai passar aí um gol desse que eu vou... Na hora que você fez o gol lá, eu corri pro fosso, meu primo me segurou.
porque eu queria te abraçar. Eu falei, você jogou demais. Então eu lembro que o acesso de 81, e é uma pena que eu espero que o clube um dia olhe para esse 81 com carinho, porque... Marcelo, só uma interrupção. Por Você favor. já viu o livro, a saga do Santo André de 75, né? Já vi, bonita também. Na verdade, esse projeto nasceu para serem 3 livros, né? O Alexandre Bachega e o pessoal da Ramalhonautas. Um abraço pro Bachega. O Bachega vai vir aqui, vai participar, ele vai Manda um contar abraço essa pro história. Bianchini. A ideia eram ser 3 livros. O livro de 75, de 81, e agora eu não lembro se a ideia era finalizar esse projeto com o de 2004, ou se a gente ia ter alguma coisa antes. Mas esse ano de 81 realmente é um ano muito pouco explorado. É um ano ímpar, porque eu lembro de... Quando eu começo a lembrar de 81, eu lembro, por exemplo, que eu moro no Parque Novo Oratório até hoje. Eu saía do Parque Novo Oratório a pé, eu e a rapaziada, pra ir até o Duque de Caxias pra ver o Arnaldinho treinar, cara. Mas assim, a gente não ia... Eu queria ver o Arnaldinho de perto. Aí eu vi o Arnaldinho correndo, eu falei, Arnaldo ali. Eu fazia isso, eu tinha 11 anos, cara. Ia a pé, sozinho, via o Arnaldo correndo e voltava pra casa. Esse 81 é Arnaldo, bem... e como que era a torcida na época que você era jogador? Qual é a diferença que você vê da torcida da atualidade pra torcida do tempo que você era como jogador? Que sem a torcida, né, cara? Não, nós estamos acabando de falar da torcida aqui. Que 81, pô, Assim, torcida, cara. O torcedor andreense, nessa época que eu jogava, era muito próximo. Próximo mesmo. Aí. Da gente terminar o... Pô, nós treinávamos nos campos aí da cidade. Então, dia de treino lá tinha 500 torcedores. Nos treinos? Nos treinos, era normal. Tinha o campo do 7 de setembro, que ainda tem lá embaixo, que era aqui. E a pé também, lá embaixo. Lá embaixo. Então, a gente estava sempre com o torcedor. Direto, assim, pós-treino, antes do treino, entendeu? É que o torcedor era próximo. Hoje, o torcedor, infelizmente, né, não por culpa de vocês, mas foi um negócio um pouquinho distante entre atleta e torcedor, né? A gente precisa dar uma acelerada nos anos, porque a gente, pelo menos até 84, a gente ainda tem coisa pra... Mas tem uma história aí, que é uma história mágica, que o Caio acho que queria ouvir de você aí. Não, 81 é complicado, né? Sim. Dava um programa também só de 81, mas na verdade tem 2 pontos aqui que eu não posso deixar de falar. Primeiro foi aquela semifinal contra o Paulista, né? Então, assim, como que foi chegar ali também, 17 mil pessoas lá no Palestra Itália, a gente já falou bastante. Muita gente lembra desse jogo contra o 15, mas antes teve esse jogo contra o Paulista lá de Jundiaí, né? Antes teve a guerra lá no Lauro Gomes. Vamos chegar lá também. Mas como é que foi esse jogo? Também foi determinante ali para que a gente chegasse a uma final pleiteando um acesso, né? Esse jogo contra o Paulista aí. Foi um 3x1 e foi um 0x0, se não me engano. Foi o 0x0 e depois 3x1. Depois 3x1, ao contrário. Contrário. Como era dividido em primeiro e segundo turno, né? A gente teve a felicidade de ser campeão do primeiro turno. Então, automaticamente já estava classificado para pelo menos disputar aqui desse outro lado aqui, a parte sul aqui, né? Com o vencedor. Tentamos chegar no segundo turno, não conseguimos. Chegou com o Paulista, né? Então também foi o primeiro jogo foi muito tenso, porque é aquele jogo que se você ganha, você tá sai na frente, né? E houve um empate. E já no segundo jogo a gente teríamos que de qualquer jeito tentar fazer o máximo para ganhar. Conseguimos ganhar até com o placar. Não foi fácil fazer o 3x1, né? Mas a gente teve essa qualidade de chegar lá e vencer o pessoal do Paulista, né? Mas também foi uma batalha muito difícil também, né? E como você falou assim, os 2 jogos também foi como foi a final. O pessoal lotou o Parque Antártica na época, né? Então a torcida era praticamente... Não teve jogo, aparentemente, nenhum. Não tenha sido uma batalha, né? Esse dia contra o... Eu acredito que... E a torcida ali, ó, em todos os momentos, né, em todos os jogos que teve, não só lá, mas mesmo aqui quando jogava no Bruno e quando nós tivemos... que jogava um bom tempo hoje que é o Anacleto, né? Devido a o campo ser interditado, a torcida sempre esteve presente. Então, em número muito alto, né? Então a gente tinha um apoio total da torcida. Essa noite contra o Paulista, essa noite contra o Paulista, a torcida, como você estava em greve, a torcida deles
jogava moeda na gente. E gritava que a gente tava lá passando fome, essa coisa toda. Aí eu lembro... continua sendo um dos grandes rivais. Então, aí eu lembro que saiu o gol. O primeiro gol foi do Paulo Borges. Paulo Borges. Saída do goleiro, ele dá um tapa, 1-0. Gol ali na minha direção. Aí, craque, eu não lembro se eles chegaram a empatar, o que aconteceu. Eu sei que no gol deles, era na divisa, assim, a torcida. O cara me falou alguma coisa ali que gritou de lá, e meu pai me segurando. No 2-1, eu saí correndo lá e pulei em cima dos caras, velho. Bicho, eu tinha 11 anos, eu saí correndo em cima do cara, eu pulei em cima dele assim, me engalfinhei lá com a torcida dos caras e me tiraram de lá e eu fiquei gritando com o cara ali, 3-1, aí me seguraram de novo. E foi assim, esse acesso foi... Lá, esse jogo foi assim, mas lá eu já tava meio... Por tudo que tinha passado... Mas vamos voltar a falar, depois de tudo que nós passamos... Eu vi um vídeo hoje, Geraldinho, que eu sempre tinha ouvido essa história sobre esse jogo, esse 2-1 lá contra o Saad, e eu vi hoje aquela arquibancada pegando fogo, eu vi alambrado no chão, eu vi ambulância pra cima e pra baixo, eu vi cachorro pra tudo que é lado. Vamos agradecer o Zanata que arrumou o Cara, eu queria que você me dissesse o que foi esse 2-1. Meu irmão! Lá no Anacleto, porque... Não preciso falar pra você o que é o Santo André e São Caetano. O que é o Santo André e São Caetano? Você não entende o Santo André e São Caetano, parafraseando Lima Duarte, né? A gente já ouviu muito dos torcedores sobre a ótica das arquibancadas, sobre tudo que aconteceu. O Marcelo tiver ódio isso daí. Mas pra você que tava lá naquele bololô, pegando fogo, vendo cachorro pra tudo que é lado, ambulância circulando, alambrado caindo, torcida invadindo, e o Santo André precisando ganhar mais que tudo, né? Como é que foi esse 2-1 no Auro Gomes? A gente estava falando há pouco tempo questão de rivalidade, né? Sempre houve, né? Que os times da região aqui. E esse jogo, o SAD não tinha intenções nenhuma. Não ganhou, já estava eliminado? Já estava eliminado. Só queria atrapalhar a gente. Só isso, né? E você vai jogar que era jogo duro de se jogar. Precisa ganhar. E nós precisamos ganhar e estava tendo outro jogo lá que a gente também, mas se a gente ganhasse, a gente estava dentro. Infelizmente, né, a gente saiu atrás, né, saiu atrás do placar. Volante lá que nunca fez gol, craque. Sim. A torcida compareceu em massa, né? E a gente dentro de campo. Só tinha nós lá do estádio. Tentamos fazer o máximo para reverter aquele placar, né? E a gente conseguiu, né? Até eu fiz o gol do empate. E depois no fizinho o lance acabou fazendo aquele gol histórico que foi o que você falou, assim... Fez o gol, acabou o mundo, né? Entra a polícia, entra cachorro, entra tudo. O jogo volta depois? Não, teve que voltar. Se não segurar alambrado, eu tive que ir lá. Eu, compadre, todo mundo, mas eu fui lá, craque. Eu ajudei a botar a porra lá dentro. Falei, não. O Dulcídio foi até onde nós estávamos. Lembra, cara? Inclusive, vou deixar até uma dentro aqui. Minha esposa estava lá também, ajudou, viu? Ajudou na briga? Não, ajudou a segurar alambrado. Ajudou a segurar alambrado. Aí eu falei, acho que ela vai desistir de mim. Não desistir não, estamos até hoje. Aconteceu o seguinte, gente, só pra falar, o Luquinha tá aqui, agora vai vir o Doug, a gente tá trocando aqui, assim tá? Funciona, então, que eu tô olhando, gente, então o que aconteceu ali? Para vocês lembrarem, esse dia do jogo, eu lembro, craque, que assim, era um dia de semana à tarde, se eu não me engano. Ou era sábado? Não, o jogo foi no domingo. Foi domingo à tarde. Domingo à tarde. Eu lembro que assim, parou a cidade, né? Sim. Porque o que aconteceu, para quem tá em casa do Hugo, a rapaziada tá chegando aí, o que aconteceu foi o seguinte, tinha um jogo que estava acontecendo, acho que era a Inter que estava disputando a vaga. Tinha um time disputando a vaga com a gente. Acho que era o Rio Branco, se eu não me engano. O Rio Branco, e aí se eu não me engano. Era dois placares alternados, né? Então o que aconteceu? O placar lá bateu, tá dando certo. Só que aí o time do Saad foi lá e abriu o placar. Quando abriu o placar, nós falamos, ferrou. Era segundo tempo, era 15 do segundo tempo, né, cara? Gol dos caras, Torão. O time morto. Eu falei, não tem mais o que fazer. E eles resolveram jogar a vida aquele dia. Sim. Esse é, sem dúvida, um dos grandes jogos do Santo André, até por toda a circunstância, né? Ser um rival, ser um vizinho, a circunstância do jogo, tá perdendo, ganhar, o alambrado cair, o juiz permitir que o jogo finalizasse, porque também podia ser um problema ali se a torcida invadisse o campo, podia gerar contestação, porque valia a vaga. Eu acho que esse foi, se pegar uma lista aí dos 10 grandes jogos do Santo André, certamente esse com o Saad tá entre os 10 principais jogos da história do clube. Pela circunstância do jogo, pela importância do jogo também, né?
porque a gente dependia ali de uma vitória para ser campeão do turno, né? Eles não tinham rivalidade tudo, então se colocar num contexto geral, foi um dos jogos mais difíceis, assim, de... Porque ali era o sonho, como o Arnaldo falou, vinha batendo na trave várias vezes, e ali o sonho ficou perto. Sim. Quando os caras fazem a segunda, falam, pô, ferrou, cara. Já era, Eles né? começaram a jogar uma partida que o Saad não vinha jogando, não é? O tempo estava correndo contra o Santo André, e eu não sei, acho que eles vão soltar o jogo aí, é isso que estão fazendo? Eu acho que deve ter as imagens. Então... Tem um momento, mas eu acho que é em 84, tem um gol. eu acho que tem o... O alambrado caindo? Não, eles têm o lance, tem o lance do jogo, não? Tem o de 84. A gente tem o de 84, a gente ia pular Ah, não, de 84. Porque... de 81 pra gente passar pra 84. Ah, tá, então, bom, Mas eu não sei, bom, esse jogo é contra o Náutico. Eu acho que é contra o Náutico, não é? Encerrando 81 é o seguinte, tem a imagem de 81, que é um dos jogos mais importantes da história do Santo André. É o jogo que, quando cai o alambrado para terminar, o que acontece? O Dulcídio vai lá e fala, olha, se não colocar no lugar, não vai Não tem o mais alambrado para terminar o jogo. Aí é contra o Náutico, um jogo do Campeonato Brasileiro. vai pra falar desse dia 81 aí, que nem o Caio falou. Aqui não tinha, a gente só tinha depoimentos desse jogo, assim. Então, o Arnaldinho postou do que o rapaz do SAD postou. E quando a gente viu aquilo ali foi espetacular, assim, é tipo tudo imaginário do torcedor, da história do alambrado, do fogo, botaram fogo na arquibancada, coisa de maluco, assim, era imaginário nosso, torcedor. Aquele dia visualmente, quando a gente viu, já postou, já passou pra torcida toda, assim, obrigado Arnaldinho. Não, legal. Por essa Aquele É. memória. ali tem eu na beira do campo. Gente, aqui é o seguinte, ó, só para explicar pra vocês, esse jogo foi um dia que eu xinguei muito Jair Pisserni. É um jogo do Campeonato Brasileiro. Vocês estão vendo aí, é contra o Náutico. O Arnaldinho, você é um cara muito elegante, você não vai falar disso, evidentemente, eu falo. O Jair inventou uma groselha lá, que eu não sei que porra. Ele tirou o Arnaldo do time, mudou o meio de campo para jogar contra o Náutico, né? E esse Campeonato Brasileiro é o campeonato que o Santo André ficou em 8º. Mano, ele botou você no banco, o Arnaldinho entrou e... caixa. Dá saudade de ver, né? O Bruno Daniel com essa iluminação precária, esse Não, campo e aí vai ser que... com o seu. É o Tonho, né? O goleiro é o Tonho? Tonho é o goleiro. Bernardinho, essa o pergunta que eu ia Ó, fazer. aí, ó, os canhotos, esquerdinha. Esquerda. O timaço da Jones. Jones faleceu, né? Aí é o Barbosa. Barbosa de Palmeiras. Oh, meu Deus, eu choro. Fala aí, Luquinhas, quer fazer Essa pergunta que eu ia fazer pra você, né? Você vê aqui na TV essa imagem, um time ótimo, um time bom. Você como torcedor de Santo André hoje, vai lá no Brunão, na arquibancada, vê a situação do time. Dá vontade de entrar no campo e falar assim, eu vou resolver? Qual é a sensação que você tem ali na arquibancada pra falar, pô, há 20 anos, 25 anos eu tava ali, ó. Eu fazia esse gol e hoje você vê a diferença do futebol, que mudou muito, né, mano? Mudou a tática, mudou a técnica do futebol. Qual é a sua, tipo, o que você acha, assim, de ver como torcedor hoje? São tempos diferentes, como você falou, né? A gente, por ser um ex-atleta, né? A gente também entende muitas situações, né? Então, às vezes, é montado um time e às vezes o resultado não vem de imediato, né? Sim. Se demora um pouquinho, né? Eu assisti principalmente do Campeonato Paulista alguns jogos, né? E aí eu tô mais como torcedor do que analista, né? Sim. Então a gente, às vezes, sente um pouquinho, né? Às vezes um pouquinho, principalmente no início do campeonato, foi uma falta de entrosamento, né? E são situações que às vezes a gente acaba analisando, como eu falei, não como torcedor, mas como ex-atleta, já sabe que a coisa não é fácil também, não. Sim, é difícil, né? Então... Mas, Arnaldo, pegando um gancho aqui, essa época aí, 80, até falando com o Marcelo antes de entrar no estúdio aqui, né? 82, o Brasil, a seleção brasileira jogava o fino da bola, né? E essa época aí, o futebol brasileiro foi se transformando do que era para que foi, a partir daí, né? E você fez parte, você estava em plena atividade nessa época. Hoje, quando você vê o jogador que não tá... na tela aí, vai estourar o vídeo na tela, pode falar em cima. Esse é o gol. Quando você vê, por exemplo, hoje, você via a qualidade que era essa época, como os jogadores eram
classudos, né? A gente falava jogar de terno, tinha toque refinado. Hoje você vê 2, 3 num jogo, um time de 11, você vê 2, 3 que sabe tocar. O resto é correria, é baixa cabeça. É muito diferente daquela época, desse início da década de 80, porque hoje o futebol é muito mais físico, Uniforme né? lindo, Você vê jogadores que só correm, você vê jogador que sabe correr com a bola, mas não sabe dar um toque, não dar um lançamento. Você não vê lançamento do meio de campo para pegar o ponto aberto. É muito raro você ver isso hoje, né? Naquela época era muito mais comum, né, esse tipo de jogador, né? Não, sim, e um dos fatores assim que fazia com que as equipes eram assim, como eu volto a falar, assim, o time, às vezes, esse time esse de 84 é time de 3 anos. 3, 4 anos que a gente ficou junto. O treinador era o mesmo. Entrosamento, né? Sérgio ficou 4 anos como treinador. Então esse entrosamento se conta muito também. Hoje em dia você não consegue fazer isso. A não ser os times mais de ponta lá em cima conseguem manter o elenco. Então o Santo André mesmo já não consegue. É time de 4 meses, né, praticamente, né? E às vezes o jogador vem e acaba saindo e não tem. Então a gente tinha essa facilidade, né? É mais de entrosamento. De entrosamento, de ficar um ano, quando ficava um time um ano era raro. Ficava 2, 3 anos junto. Então o entrosamento se fazia muito em relação a essa quantidade de tempo que a gente jogava junto, né? O craque, passou 84 aí que a rapaziada colocou, e 84, a gente tá falando de anos que não se comenta do Santo André, 84 é um desses. 84 eu queria falar 84 do que a gente ganhou do Grêmio campeão mundial, né? 84 foi um grande aqui. ano da história do Santo André, porque vamos disputar o Campeonato Brasileiro, não é? Ao longo da trajetória que o Doug falou, são 2 partidas, né? Lá no Sul tava 4-1, né? E aí o Santo André vai buscar o 4-4 com um golaço do Elcio, uma castanhada lá no gol do Mazzaropi. E assim, cara, o jogo da volta aqui, 32 mil pessoas no Bruno Daniel. Sim. Eu lembro que atrás ali do Bruno tinha uma oficina mecânica, eu vi o jogo do teto. Atrás do gol do Elcio, de novo. Sim. E o Marco Cidade, que o Marcão não quer. Marco Cidade, ele não vai vir aqui, ele não vai vir em lugar nenhum, que ele é cabra rústico. Mas ele era o lateral direito, eu lembro que começou esse jogo, puseram o Renato Gaúcho em cima dele. Ele bateu até na 8ª geração do Renato. Aí o Espinosa trocou os pontas. Olha o time do Grêmio. Tirou ele daqui, jogou pro outro lado e trouxe o Mário Sérgio para jogar em cima do... Mas ele arrebentou o Mário Sérgio. Aí saiu os 2. O jogo foi 1-0. Foi uma noite épica no Bruno. Grêmio campeão do mundo. Teve aquela frase mesmo que o Renato Gaúcho falou que para ganhar do Grêmio tinha que ser um time de outro planeta? Sim, eu vi essa frase de ele falou, não, um pouco... 0 hora e falou aqui em São Paulo. Eu tinha chamadas na cidade, assim, Santo André contra o campeão mundial de 84. Pô, mas era um chamando. E quando nós fomos jogar lá no Sul, no Olímpico, né, contra o Grêmio, eu me lembro até hoje, nós chegamos um dia antes, fomos fazer aquele treino dia pronto, né? E o Grêmio estava treinando. E eles saíram, né? Eu não ouvi ninguém falar, mas o jeito de olhar, tipo assim, pô, quem é esses caras aí? Desprezando. Então, isso aí deu força pra gente, né? Eu sei que foi um jogo difícil, né? A gente saiu, tava 4-1 pra eles, né? A gente conseguiu buscar o empate, né? Que era o Grêmio tinha sido campeão do mundo, né? E ali a gente foi aos pouquinhos fizemos um Campeonato Brasileiro muito bom. Mas antes disso aí a gente já tinha feito o Campeonato Paulista bom também, porque na época, para você disputar o Brasileiro, você tinha que fazer uma campanha muito boa no Paulista. E o Santo André, aquele ano lá, já tinha feito essa... Você estava no time que jogou o amistoso contra o Independente da Argentina, no Essatuba, ou não? Não, 75. Não, eu estava assistindo, estava na arquibancada. Foi 4-1. Tinha sido um campeão mundial também, Independente também, né? Então, nessa época eu fazia parte das escolinhas e nesse dia eu fui assistir. Aí a gente... É claro, eu não imaginava, depois de 1 ano e meio, estar jogando com aqueles jogadores que eu fui assistir ali, né? Olha aqui. Registrado aí o Santo André dando dificuldade para 2 campeões mundiais. Sim, olha aí. Registrar a história do Ramalhão Tradição aí. Também esse dia o Jaçatuba lotou que não cabia gente de... No Jaçatuba veio para jogar aqui Pavone, Pastoriza, Bocchini. Sim. Os caras tomaram 4. O papo tá bom, mas a gente tem que trocar aqui. Rapaziada, o papo tá bom. É uma honra estar nessa mesa. Arnaldinho, obrigado aí por tudo. Uma honra ter você aqui nessa mesa com grandes histórias.
O tempo esgotou, agora vai entrar a esquerda. Queria que Dois você jornalistas deixasse uma de peso mensagem também. para geral, Obrigado. pessoal. Não, eu que agradeço o convite, né? Eu, além de ser um ex-atleta, sempre fui torcedor do Santo André, até hoje, né? Me empolgo com as vitórias, fico triste também quando perde, né? Porque está dentro da minha essência, né? Vou estar sempre torcendo pelo Santo André e dar os parabéns a vocês pela essa iniciativa, né? De estar fazendo esse programa e trazendo essas histórias, né? Eu sei que muita gente vai passar por aqui. Santo André é muito grande, Santo André é grande demais. Eu tive a sorte de jogar fora aqui de São Paulo, né? E estar até fora aqui do Brasil, então o Santo André é muito conhecido. Então, acho que essa é a essência, a gente não pode deixar morrer. E se Deus quiser, logo logo o time vai voltar a crescer e estar em divisões maiores aí. Com certeza. Marcelo, Obrigado, você tem convite. mais uma pergunta aí pra gente terminar? Não, eu queria Última passar pergunta. pra você contar a história de quando tu narrou lá em Bragança. Nós não pode ir embora sem Porra, contar. cara. O Torão em tava lá Bragança, também. velho. Ele O tava- Torão teve que narrar. O Arnaldinho contou a história aí daquele jogo que colocaram o Criolino. O Eduardo não sei mais quem. Eduardo Bianchi que lembrou aqui, mandou um abraço pro Bibi. Eu tava ouvindo o Arnaldinho contando essa história em 79, né? Que teve aquele. 79, Eu tava pensando a mesma coisa, Fator. Eu pensei a mesma coisa. De Bragança, porque foi exatamente a mesma coisa. Santo André e Bragantino, Série C. Santo André ganhou aqui, podia perder lá por 3 gols, né? Santo André tava lá, Bragantino jogando aquele jogo que ninguém ficou lá, porque teve pedrada pra tudo que é lado lá. A polícia disse que não ia A polícia garantir. não garantia ou a Segurança saída da não por torcida tua ou dos conta. jogadores. Torcedores foram Então, embora. por sua conta. Foi o Vigan que tomou uma pedrada, não lembro. Não, quem foi o Juninho, tomou Não, uma teve pedrada. o diretor de Santo André que tomou uma também teve. pedrada na canela, sangrou pra caramba, enfim. Todo mundo. Mas também vieram a torcida no intervalo, 6 mil pessoas ali com 5 policiais ali também, a gente não deixou passar. Aqueles dias que a gente fala, a gente não é a favor da violência, mas a torcida de Santo André ali garantiu a segurança de todo mundo. Tem Ninguém, que se proteger. ninguém passou, a gente se protegeu, porque a polícia não ia proteger. Então a torcida protegeu a torcida, Tá não, certo. porque tinha criança, tinha Isso, idoso, sim, sim. a torcida garantiu, mas assim, tava um clima de guerra, criolina no vestiário, Isso. coisa de futebol que você contou de 70, 80, a gente viu em 2004, isso é... E a narração? E aí foi todo mundo embora, eu e o J. Flame, aliás, saudoso J. Flame, aproveitar para fazer uma homenagem para ele, que foi um cara que levou o nome de Santo André para todos os lugares desse Brasil e faleceu, nos deixou aí precocemente, um grande amigo, um grande cara. E estávamos narrando o jogo, Santo André e Bragantino, já não tinha mais ninguém, tinha os 11, os 23 jogadores de Santo André, eu, J. Flame e Anali Cristofani, que era do Diário, eram as únicas pessoas de lá que eram de Santo André. E aí, determinadamente, me falaram, estão apedrejando os carros de quem é de Santo André. Eu falei, eu tô indo embora. Eu falei, daqui que eu narro. Nunca narrei um jogo na minha vida. E peguei o celular do Flame foi embora, fiquei lá na ilha, Santo André fez um gol. Eu não me lembro se estava 2-0, acho que estava 2-0 Bragantino, Santo André fez 2-1. E aí eu gritei gol, só que eu não consegui gritar gol, porque lá em Bragança era uma... Assim a torcida já tava aqui, não tinha vidro, não tinha nada. Tinha nada. Eu abaixei no chão, gritei o gol no chão. Gol! Na hora que eu levantei, um cara enfiou a faca na minha garganta e disse: ou você para ou você morre. Então eu falei, parei. Dá um episódio, dá um podcast só essa partida, Guerra de Desliguei Bragança. o celular. Vocês podem fazer, gente. Desliguei o celular e fomos embora. Vocês têm que contar essa Vamos embora, história. pelo amor de Deus. Não, vamos embora. E aí, só pra resumir, pra não alongar, que eu sei que o programa tá andando aí. No final eu fiquei num beco assim pra ver o final do jogo e o Jário Livório, saudoso Jário Livório, me ligando. Eu olhei meu celular, tinha 40 mensagens do presidente me ligando, porque ninguém sabia quando tava o jogo. E aí teve uma bola na trave, no chão, na trave, e eu falei, foi gol, não foi? E desliguei, falei, matei o presidente. Ninguém sabia. E aí tirou a bola, acabou o jogo, acho que foi 4-1 Bragantino, sabe, classificou, e aí fomos todo mundo pra um posto lá, comemorar, Jário não morgado naquela época. Foi um jogo, aquele jogo foi inesquecível. Diretoria sabe? toda na arquibancada com a torcida também. Foi uma loucura. Escolta dentro da arquibancada. Santo André passou alguns jogos inesquecíveis esse aí. daí Esse daí está pode marcado. daquela lista de 10 lá, Sobreviventes pode de botar Bragança. esse aí também que... Mas é isso aí, foi? rapaziada. Agradecer. Eu agradeço. Sensacional o programa. Valeu, gente, obrigado. Bom, Agora nós vamos trocar aqui. pra ver o pessoal. agora vamos falar do Sub-20 do Esporte Clube de Santo André aí. Bora então aí pra nossa troca. Então já vamos Fecha fazer aqui, cara. o giro pelo Sub-20. Infelizmente, a gente saiu derrotado dentro de casa pela forte equipe do Grêmio Prudente, né? A gente conseguiu abrir o placar com Rafael, né? Aos 25, 23. Vamos estar passando aí
o espaço para descer o pato. gol. Mas infelizmente Luiz Gustavo, boa bola para Rafaela. Certeza que o nosso treinador japonês, inclusive, fica aí mais uma vez nosso convite. Alexandre, queremos você, viu? Próximo jogo do Santo André, Sub-20 Contra vai o ser Mirassol, lá em Mirassol, Campus Maia, né? Teremos dois. Campus teremos Maia, fora, lá em Mirassol. teremos dois E em jogos casa, fora. quando vai ser? Vai ser depois contra o Desportivo, né? A gente vai ter um jogo difícil. Sempre sexta-feira? Muito forte, né? Ó o gol passando na tela aí, rapaziada. Uma derrota muito triste, mas vamos erguer a cabeça que vai dar tudo certo. Só pedrada agora, hein? É isso aí? O time sub-20 tá representando aí. Então, rapaziada, nascido no dia 31/3/1962, no bairro Santa Terezinha, na Casa Populares, Eduardo Bragioli, não sei falar, mas acho que é isso. Conhecido Completou como nesse Duda. ano 62 anos, pai de 3 filhas e vô de 2 netos, o Leonardo de 4 anos e a Ana Luísa de 5 anos. Foi integrante da Tuda e hoje faz parte da Fúria Andreense, que já foi presidente e hoje é o nosso presidente de honra. Nosso presidente de honra e o torcedor símbolo do nosso Esporte Clube Santo André. Boa noite, esquerda, satisfação ter você aqui, uma honra para nós e toda a sua história. Uma honra, esquerda. Bem-vindo. Boa noite a todos, pessoal da mesa, vocês que estão em casa aí acompanhando, né? Eu fico muito feliz, você sabe, o que eu mais gosto de falar é do Santo André. Então estamos aqui para bater um papo gostoso aí, saudável aí e recordar algumas coisas. Ô esquerdinha, você como um torcedor antigo, um torcedor símbolo, como que começou esse amor pelo Esporte Clube Santo André? Bom, esse amor, inclusive, até estou feliz porque aqui estou no local onde eu nasci, né? Nas O famoso casas populares, Duda. né? Aqui Eduardo, conhecido como Duda de garoto. E aqui no final da rua morava o seu Vigan, um dos fundadores do clube, né? E daí, de moleque, começou já a acompanhar o Santo André, me levar, e aí foi mais de 50 anos. Você fez parte aí. da torcida jovem de Santo André, não fez? Isso. Da primeira. Primeira Você pegou essa torcida virada jovem. para Ramachões ali, aquele pedaço? Peguei E também. depois qual outra torcida você acompanhou? Depois eu só fiquei na Tuda, né? Na Dragão Andreense por 28 anos. 28 anos. Ô, esquerda, recentemente, até pelo projeto que o Doug fez aí de resgatar esses materiais das torcidas antigas, né? A gente teve a possibilidade de conversar com algumas pessoas, né? E agora mesmo no papo que a gente estava tendo com o Arnaldinho, a gente fica com um pouco desse saudosismo, né? Fala um pouco pra gente como é que era torcer pro Santo André lá nos anos 70, nos anos 80, que acho que até pra nossa geração aqui já é uma coisa um pouco distante, né? Do que a gente... Como é que era essa festa na arquibancada? Então, sempre foi difícil, né? Todo mundo sabe que pro Santo André tudo é difícil, né? A gente alugava ônibus e fazia como se fosse uma excursão, uma viagem, entendeu? Viajava um dia antes, chegava na cidade, entendeu? Pagava nosso ingresso, relembrar aqui da Dona Tosca, afinada Dona Tosca. Eterna Dona Tosca. Tia Cida, esposa do Decão. A gente, principalmente eu de moleque, né? Não tinha muitas condições, comia os bolinhos, parecia os farofeiros indo pra praia, né? Então, e bandeiras, né? Podia entrar a bandeira, era muita bandeira pintada no látex à mão, né? E é aquele futebol raiz que eu tenho muitas saudades, né? Muitas saudades. E hoje falam de violência, mas antigamente tinha uma coisa assim, que era além do clube contra clube, era cidade contra cidade. Até parece nome de programa de televisão, né? Mas a rivalidade era de você defender a cidade. Você já via até pelo rosto dos policiais, naquela brincadeira de chamar de caipira, né? E a gente também é caipira, né? Em termos. E você via os policiais, eles soltavam fumaça pelos olhos, né? Mas foi um tempo muito gostoso, cara. Onde as minhas maiores amizades nasceu dentro das arquibancadas, né? Sou um cara hoje, graças a Deus, respeitado aí por todas as torcidas, porque violência sempre teve. Mas eu acho que o importante é você ir defender com garra, com paixão, entendeu? Dedicação e cobrança, né? Que acho que isso aí faz parte do torcedor. Torcedor como eu ajo muito na emoção, não na razão. É a cara do torcedor.
Quem ama tem que cobrar, tem que acompanhar. Então, essa é uma passagem que marca na minha história, né? 50 anos de arquibancada aí tem muita coisa para contar, né? Santo André sempre teve muitos torcedores como esquerda, né? Porque acho que parece na esquerdinha que quando começa a torcer pro Santo André, cara, e vai, tem o Borracha, né? Sim. O Ovidio, que deve ter não sei quantos anos de arquibancada, também deve ter por aí, 50, 55 anos de arquibancada. Então você conhece ali os nomes dos caras, porque eu que comecei ali no final da década de 90 já respeitava a história dessa galera que veio muito antes de mim, né? E os caras estão aí, o Decão, né? Quem mais que tem? Teodoro Faleceu, né? Não, Sim, faleceu, né? Teodoro também, que, enfim. Via os extraterrestres. Então, assim, essa galera que segurou o mastro, porque na época lá de 81, a gente via que o esquerda falou, acho que porque eu mais vejo de diferença daquela época para agora era poder levar as bandeiras com mastro, ficar a festa, monte de bandeira que você dava um visual espetacular da arquibancada. Então você respeitava essa galera que veio muito antes da gente, né? E o esquerda faz parte dessa geração ainda. Mas eu acho que o esquerda trouxe uma coisa pra arquibancada assim que a gente não tinha nem com o Borracha, nem com ninguém, né? Que é o lance de trazer uma mistura de humor com a crítica, né? Não só a crítica ao futebol, mas a crítica até social muitas vezes, né? Então, o esquerda, lembra um pouco aí quais foram as fantasias que você já usou na arquibancada? E quando você começou também, aproveitando o gancho também, quando você começou a essas fantasias? E assim? fantasia mesmo foi em 2002, né? Eu fui de Nega Maluca, minha primeira fantasia fiz com o TNT, que minhas fantasias vocês sabem, eu que confecciono, né? Esse paletó aqui mesmo fui eu que fiz. Então, aí começou, cara, contra o Botafogo, de bombeiro, como eu sou fã do rock de Raul Seixas, não posso deixar, né? Muito de Raul Seixas. Uma das melhores fantasias, né? Desculpa falar, mano. Fiz até uma aposta com o Marcelinho Carioca, que até algumas torcidas, que isso aí não importa o que fala, entendeu? Porque eu me sinto um artista de rua, né? Apostei com o Marcelinho Carioca, eu ia de noiva. E fui de noiva, vocês lembram disso contra o Náutico. Eu estava lá. Entendeu? Verdade. À noite, né? Muito bom. Muito bom. Ayrton Senna eu tenho, né? E várias fantasias, né, cara? Você sabe que essa é uma coisa, né, gente, que a gente fala muito pensando na nossa geração, né, na bancada mais jovem, assim, mas eu tenho levado alguns garotos lá do meu bairro, né, pra molecada de 12 anos, e é engraçado, nesse jogo agora do fim de semana, um deles, o Davi, olhou a Brasília assim, e ele falou, pra quem não sabe, o esquerda tem uma Brasília que é inteirinha, customizada, né, com o tema do Santo André. Qual é o nome, esquerda, da Brasília? Qual é o nome? É a Charmosinha? Charmosinha. Brazoca do Ramalhão. Ele parou em frente à Charmosinha assim e falou, Maurício, tipo, mas o que é isso, cara? Pra ele, sabe, eu acho que a gente tem que entender a importância, principalmente para formar novos torcedores, que eu acho que esse é um grande risco que a gente está correndo, né? A molecada que antigamente a gente ficava preocupado com vai torcer para os times da capital. Hoje não são nem os times da capital, né? Essa molecada torce pro Manchester City, já tá torcendo para os times da Arábia. Então eu acho que essa relação com a criançada, né, esquerda, então, tem uma... é uma coisa que eu fiz, porque, que eu falo, cara, eu tenho uma história de vida lá no Santo André, eu não preciso aparecer. Você sabe, eu tenho um livro, fui homenageado no Museu do Futebol, entendeu? Eu faço para chamar ter um atrativo, uma coisa diferente, entendeu? Até fui cobrado nesse jogo, porque eu não fui fantasiado, né? E até deixar bem claro aqui para algumas pessoas que até brincaram comigo essa semana na internet, que eu fui o primeiro jogo da Série D, que infelizmente eu tô com um problema de saúde aí meio grave, mas isso aí, se Deus quiser, eu vou superar, entendeu? E não tava em condições de ir no jogo, porque quando eu faço uma coisa, se eu for pintar uma parede, eu me dedico naquela parede, se eu for arrumar um carro é a mesma coisa, eu me entrego de corpo e alma. Então eu não estava em condições psicológicas legal para paidar e gritar e de fantasia, entendeu? Até deixando aqui bem claro e esclarecer o porquê esse sumiço meu. Mas jamais, sempre lá em casa assistindo pela internet, né, os jogos, e nunca vou abandonar o Santo André, entendeu? Então, esquerda, mandando uma mensagem aqui, é verdade, tava lembrando. Fala aquele dia, aquele sentimento de você levar a tocha olímpica. Era olímpica, né? Foi a tocha olímpica. Fala pra nós o sentimento. Inclusive que o pai foi. do Fattori também, a gente pode emendar a pergunta pro Fattori.
Pô, só você não carregou isso aí, caramba? Ficou isolado desse lado agora. Então, hein? quero até aproveitar, porque eu sou tipo de um cara muito verdadeiro, às vezes essas pessoas não me entendem, entendeu? Me culpam, não gostam de mim por causa disso. Eu deixar bem claro aqui também, quero agradecer muito o ex-prefeito Carlos Grana, que bateu o pé, fizeram até uma campanha, né? Até o ex-presidente da torcida, né, fez uma campanha na cidade, porque o Esquerdinha conduzia a tocha olímpica como condutor oficial da cidade, eu fui, entendeu? E o Carlos Grana falou, não, ele é um torcedor símbolo, eu quero um cara que represente o povo. Então, sou muito grato a ele isso. E não só de ter conduzido a tocha olímpica, o que a tocha olímpica trouxe para mim, entendeu? Que eu comecei um trabalho voluntário, eu visitei todos os e-mails da cidade, foram 25 mil crianças que eu deixei tocar na tocha. E fazendo minha palestra, falando do Esporte Clube Santo André, falando que o esporte e a educação tem que andar de mãos dadas, entendeu? Porque a gente tem que fazer isso, cara. O que eu falo para os políticos? Investe no esporte que você economiza na saúde e na segurança, entendeu? Então eu passei isso aí para as crianças em Santo André inteiro, entendeu? Fui convidado em São Bernardo, fui também, fui em Mauá, comecei com a minha Brasília Velha, depois a prefeitura me deu um carro para me levar, entendeu? Então o legado dessa tocha olímpica foi isso, eu poder passar para as crianças a importância do estudo e do esporte junto. Inclusive saiu algumas matérias, não foi, Esquerdinha? Sobre isso, eu digo na televisão em si mesmo, né? Sim, até a passagem, né, que eu peguei e entreguei depois pro seu Fattori, né, foi emocionante, porque fiz camiseta, fiz bandeira, o nosso estilo de torcedor, né, então eu levei isso para a avenida, né, recebi até uma carta depois do comitê, dizendo que foi uma das passagens. E nós fazendo aquela bagunça de leve, né? Então, a cara do torcedor seria a minha cara mesmo, né? E uma coisa pra mim. Ô, Esquerdo, esse legado que você falou da educação aí é uma coisa bem bacana que eu venho conversando com algumas pessoas, a gente vem conversando com as pessoas, tentar fazer esse projeto de levar o Ramalhão para as escolas, pegar na base de torcedor, levar jogador, brinde, isso aí é um legado que a gente vai continuar com você também, levar você fantasiado, tem que ter essa cultura, tem que apresentar pra molecada, que nem o Mal falou que a molecada agora, tipo, pega o time da Arábia pra torcer, tipo, da Euro, vamos levar o Ramalhão, vamos levar a história, vamos mostrar aqui, ó, campeão nacional aqui da região, aqui, ó, o único campeão da Grande São Paulo, campeão nacional, Libertadores, e até tem história da Libertadores para contar com você daqui a pouco, né? Porque o torcedor tem que ser formado. Porque antigamente a gente tinha preliminar, soltava a bola lá na época das Casas Bahia. As crianças entravam em campo com o jogador. As crianças chutando junto com borracha para lá e para cá, entendeu? O Araci, o finado Araci, que era o maqueiro, entendeu? Fazia aquelas bagunças dele lá, agradava o público também. O Araci, senta aqui! Isso. Então tinha uma preliminar, porque tem uma preliminar até com os times da várzea. O cara traz o filho, traz o neto, vem a mulher, vem, entendeu? E vai assimilando, vai gostando do ambiente, entendeu? Então Santo André formando o torcedor, né? Tem que formar, tem que fazer, porque bom, tá escasso. Caso eu tô fazendo a minha parte, meu filho tá em quase todos os jogos comigo, acho que eu só vou quando ele vai, aliás, ele fica cobrando. E é engraçado vocês estão falando, porque de fato, cara, eu tenho levado os amiguinhos dele da escola, porque eu peço falar, convida aí 2, 3, e a gente vai, porque até 12 anos não paga, isso é bom dizer aqui, né? Então bom, só paga, reforçar, assim como acima de 60, né? Acho que é 60, acho que é acima de 60. Então assim, até 12 anos não paga, então eu falo pra ele, chama 2, 3, aí eu levo. Eu falo pros pais, não, pode deixar comigo que eu levo. Então ele vai lá com 2, 3 amiguinhos, e vocês vão ver como eles ficam impressionados, cara. Chegar no Bruno Daniel já é uma coisa, porque a maioria deles nunca tinha ido no estádio, então vai a primeira vez, o cara já fica encantado. E aí eu vou lá, falo com o Joraci, falo, deixa a molecada aí de pegar autógrafo. Cara, meu filho tem um caderninho de autógrafo de jogador de Santo André, cara. Ele tem um caderninho lá, e tem foto e autógrafo de todos eles. Cara, esse moleque aí, daqui a um tempo, ele vai começar a ir para arquibancada sozinho, não precisa nem mais de mim, entendeu? Ele já tá apaixonado pelo Santo André. Então é um convite que eu faço pros pais aí, aproveitar essa gratuidade, paga só o pai, de repente o pai leva o primo, o vizinho, leva 3, 4 crianças aí que não paga mesmo, pra curtir essa experiência no estádio, que é muito legal, cara. Ó, só aproveitar aqui então, dar mais um salve aí pra rapaziada, o Eduardo Bianchi continuou aí junto com a gente participando, o Valdir Barbosa, o Bruno Soares, é o Bruninho lá de Campinas, aqui era da Fúria, tá morando lá.
O pessoal tá corrigindo que o nome que eu falei lá, o Ovil, é o próprio Ovidio que conseguiu escrever errado o próprio nome no YouTube, mas tudo bem. O Mário, Claudinei Preto, o Eduardo Bianchi, que fez uma pergunta difícil aqui, né? Vou até passar para você, esquerda. Quem, na sua opinião, é o maior jogador da história do Santo André? Que bom. Difícil essa, hein? Difícil. Ou quais, vai? Quais são os maiores? Bom, por ser artilheiro, Tulica. E a Tulica, Santo Gaúcho, Edmar, Merito, Elvis. Tem um monte, né, esquerdo? Tem um monte que você acompanhou. Tonho. É muitos anos, muitas vezes. Se a gente deixar de falar alguém, aí a gente vai. Vou votar no Arnaldinho, que tá aqui, ó. Votei no Arnaldinho. Não, aí não tem nem comentário, né? Arnaldinho, Arnaldo, Fernandinho. Eu acho que na história de Santo André, o Fernando, você e depois o Bona, né? Mais tempo de clube, né? Sim. Outros alôs aqui, ó. Israel Fernandes mandando um salve família. O Felipe também tá lá em Campinas. Maicon Prado dando aí um parabéns pro Tevila aí e dando um alô porque o apresentador fez o programa com o manto do Rio Avante. Acho que vale a pena reforçar que também um dos objetivos desse programa, além de ajudar no fomento de novos torcedores, é de tentar trazer um pouco a várzea de volta aí para nossa arquibancada, assim como a gente tem ido para arquibancada da várzea também, né? Estamos aqui com o segundo integrante agora com a camisa do Renascente. Quer falar alguma coisa do time? Aproveitar? O Renascente, né? O Renascente, inclusive, tem uma torcida que é Esquadrão Renascente, em homenagem ao Esquadrão Andreense do Santo André. E quem fundou foi o Val, né? Nosso amigo Val, Esquadrão Andreense. Esquerda, você como símbolo da arquibancada, né? Com sua Brasília chegando ao estádio, todo mundo alvoroçado, querendo tirar foto. Conta mais, todo mundo quer escutar essa história da Libertadores, onde você foi pro Paraguai, representou a torcida andrense naquele jogo importante do Santo André. Conte pra nós qual foi a emoção. Não, primeiro como é que foi, né? Como é que foi? Porque hoje em dia viajar tá mais fácil, né, Luquinha? A gente fala de viajar, pegar um avião, por exemplo, hoje, pegar a estrada. Mas ali a gente tá falando de 2005, parece que não é tanto tempo. Mas era difícil. Por toda a história, né? Você, viajar sozinho pra fora, várias... A primeira caravana internacional de torcida, assim, botou faixa, a primeira torcida do André botar a faixa fora, né? Como é que você foi, então, esquerda? A primeira coisa. Vamos começar pelo início, né? Com certeza. Então, eu ganhei uma passagem a CVC, ia de avião. Aí eu combinei com eles, vamos fazer o seguinte, o preço da passagem, a gente não tem como se dar um ônibus, a torcida paga. Só que não conseguimos lotar o ônibus. Aí o que aconteceu? O nosso finado, maravilhoso, que Deus tem em bom lugar, o Flaming, J. Flaming, que transmitiu os Jogos de Santo André aí pelo celular, na Mar Azul, o Juquinho, Eduardo Bianchi e o Luizão. Pegamos um ônibus aqui no Tietê e fomos para o Paraguai, 27 horas de ônibus. E o Fleming lá falando no telefone, eu sei que voava sandália, voava sapato na cabeça da gente. E chegamos no Paraguai, uma loucura, tudo maluco. Pegamos um táxi lá, a primeira lombada que ela passou, os alto-falantes na cabeça da gente. E chegando no estádio, eu fantasiado, fomos até o vestiário de Santo André, né? Aí o Sérgio Prado, o jogador, falou assim, você é louco, meu, Fumagalli, né? Falou assim, os caras vão te matar aqui. Encaramos, foi 40 mil torcedores do Cerro Porteño. Os caras loucos, entram no empurrão, com faca, com tudo, entendeu? E eu, aquele jeitinho brasileiro, né? Entregando uns adesivos da Tuda, da Fúria. Foi liberando o caminho do alambrado, né? Troquei camiseta, pendurei, ficou lá. Aí tinha um pessoal da Armação que foi, né? Foram lá, que eles fazem um futebol lá, estavam assistindo. Aí começou a lotar, aqueles caras tudo maluco. O pessoal ficou meio quieto, o pessoal da Armação. O Eduardo e o Luizão ficou na cabine, né? Com o Flame, e eu fiquei sozinho. Aí os caras ficou, sabe, uma televisão começou a fazer uma matéria comigo, com um cara sozinho no meio desses caras aqui. Não tinha divisão de torcida? Não, fiquei no meio. Tava o Walter também, né? Mas o Walter não foi com nós. Walter Bittencourt? O Walter Bittencourt foi também. E naquele dia, cara, parece que é uma coisa.
time passou por mim no alambrado, foi no meio de campo e não veio saudar. A faixa da torcida estava lá. Não importa que representatividade tivesse ou tivesse 10 mil, entendeu? Naquele momento foi um choque para mim. Eu fiquei invocado. Só que eu falo, sou verdadeiro. A gente é torcedor, entendeu? Aí perdemos o jogo, pegamos o ônibus, fomos junto com eles pro hotel. Um lugar maravilhoso, Assunção, um lugar onde o hotel lá só tinha cassino. Fiquei sentado lá fora, Juquinho, Luizão, o pessoal tudo entrou. Os caras vieram lá, o Richard veio todo mundo me chamar pra ir jantar. Falei, não vou, eu tava invocado com o time, ainda perdeu, entendeu? Fiquei lá fora, depois aí os caras inventam, de vez de pegar um ônibus direto pra São Paulo, vem fazendo baldeação. Foz do Iguaçu e não sei o que, Maringá, não sei o que. Sei que foi 16 cidades que passou. Eu tenho todo o histórico marcado como foi a cidade, o que aconteceu, entendeu? E foi marcante, né, cara? Um jogo internacional, porque poucos sabem. Mas eu sou verdadeiro, não preciso mentir. Eu não estava no Maracanã na maior conquista do clube, né? Eu não tenho que mentir, não estava. E se eu começar a falar, começo a chorar. Fui no Mineirão, fui em todos os jogos. Só que eu trabalhava numa empresa muito grande, que todos conhecem aqui no ABC, a Termomecânica. E se eu fosse, ia ser mandado embora, porque meu chefe era torcedor do rival São Caetano. Santo André foi campeão, no outro dia não fui trabalhar, não fui mandado embora. Só que eu não aguentei 2 meses, não aguentava ver a cara do cara, pedia conta. É coisas que de torcedor fanático, né, cara? Deu pra trazer uma muambia, não? Cigarrinhos? Eu comprei um laptop pra minha filha. Aí, ó, tá vendo? Eu voltei comendo bolacha e lá também. As broas que tem lá, não sei o que, foi o que eu comi. Ô, Esquerda, só acho que um informe importante aí, né? Voltando para os dias de hoje, você falou nessa questão da relação com o time, né? Além da vitória nesse final de semana, uma das coisas que deu para ouvir lá, que o pessoal comentou, é que o time voltou a cantar o hino no vestiário, né? Eu acho que essa é uma coisa que a gente... Essa é uma marca, né? Essa é uma coisa que a gente não devia perder nunca, uma coisa muito nossa, né? Nunca podia perder, entendeu? Eu acho que tem que ter essa identidade. É que hoje em dia, cara, você não tem mais um Arnaldinho da vida, né? Um Bona, 8, 10 anos, em qualquer clube, né? Não tem mais isso, né? E essas Os coisas... últimos foi o Marcão e o Rogério Ceni. Essa história do hino, tem até uma história engraçada do Rodrigão, jogou aqui, atacante, e ele não cantava o hino. Todo mundo cantava e ele ficava quieto. Os caras falavam, se ele não cantar, você não vai fazer gol, cara. Ele ficou 5 jogos sem fazer gol. No dia que ele cantou, ele fez o gol. E ele passou a ser o maior incentivador de cantar o hino do Santo André no vestiário. Ó, só mandar os outros abraços aqui, ó. Luiz Henrique, o LH, mandando um abração ao inesquecível Arnaldinho. O Pedrinho, Esporte Clube Santo André, que o Ramalhão volte a ser o que era nessa época. Acho que o Pedrinho é o Pedrinho lá que tá na Austrália. Não, essa aí tá dormindo, cara. Tá acordadão. Agora meu dia lá, né? Meu dia lá. O Luiz Henrique falando que o Bona era de uma puta elegância com a bola. O Wellington Carneiro falando do time de 2003. A gente falou de 2005, Esquerda, e 2003 também foi um ano bacana, né? Nossa. Copinha, Série C. E é uma coisa que eu bato muito, é isso aí, entendeu? É você ter pessoas que trabalham no clube que têm identidade. Como hoje nós temos o Arnaldinho aí, que eu brigo por isso. Porque em 2003, quem estava lá no comando? Ulisses, foi um dos maiores jogadores. Hoje você viu aqui um dos fundadores do clube que estava aqui, o Zé Luiz. Isso. O pai do Luizinho falou, entendeu? Ulissinho, Tinão e Rota. Já começou por aí, entendeu? Tinha uma base forte, entendeu? Pessoas, que eu falo, todo mundo precisa de salário, mas tem que ter identidade com o clube e com a cidade. É a mesma coisa político. Não adianta vir forasteiro aqui que não sabe da história, entendeu? Então, ali foi uma formação que espero que tenha outra, entendeu? Que ali foi formado. E outra, o Santo André, a minha saudade do Santo André, até na época deles, era uma família. O Santo André sempre foi família. E quando você é família, você é entrosado com funcionário, diretoria e torcedor, tudo dá certo, né? Não que faz falta pra mim, mas a gente era convidado para ir em aniversário de filho de jogador, entendeu? Então uma cerveja junto. Hoje não. Hoje o jogador não quer falar com você, qualquer clube. Ele desce do ônibus com o celular no ouvido, não tá falando com ninguém. Ele não quer dar entrevista, ele não quer dar um autógrafo. É uma coisa Você que... faz festa para jogador, porque eu sou contra isso aí. Eu sou contra, sinceramente. Recepção, né? Essa recepção aí,
Porque eu já, da primeira vez que eu fui, o cara não vem nem dar um lambrado, não levanta nem a mão pra você, parece que jogam na seleção brasileira. Também não tá valendo de Eu nada. também sou contra, Entendeu? parece que a recepção parece que sempre dá errado, né? Você já reparou? Então, eu acho que tudo na vida, você vence na humildade, entendeu? Na humildade, atitude, raça, entendeu? E de querer. Ô Esquerdo, você Tem falou que uma querer. coisa da união com jogadores, de ser bom relacionamento do clube, torcedores e jogadores. Naquela época, acho que na época do Arnaldinho também, as meninas ali que eram da torcida Ramaletes, elas falam que tipo, a torcida participava tipo, de eventos pro clube, vendia bingo, participava de show, acho que o Arnaldinho pode falar um pouco disso também. Tinha uma união, acho que isso que você quis dizer, assim, quando tem um clima bom, né? Isso Tudo tudo dá certo. favorece pro resultado, cara. Entendeu? Na época da Tuda mesmo, né? Sidona, Tânia, entendeu? Chiquinho, né? Era diversificada a torcida, entendeu? Era uma família, cara, dá gosto. Hoje, infelizmente, que eu comento, já parte da direção do clube, entendeu? Já vou entrar num outro ponto que, entendeu? Que eu tenho que falar, que fica engasgado em mim. Eu acho que o torcedor, verdadeiro torcedor, ele tem que cobrar, entendeu? Com respeito, nada pessoal, não tenho nada pessoal nem com político nem com nada, entendeu? Eu cobro as atitudes e resultados, e o torcedor tem que cobrar resultados. Certo. Infelizmente, a nossa diretoria é ultrapassada, entendeu? Porque eu tenho em casa lá gravado do Celso Luiz, que ele falou, quando o Santo André, o último acesso, eu dei esse acesso ao Jairo. Não quero mais ser dirigente de futebol, só vou ser torcedor. Quem é o presidente do Santo André hoje? Entendeu? Então, vamos renovar, pessoal, vamos renovar, trazer gente nova, sangue novo, porque são 40 anos lá, e se continuar nesse pique, eu não sei não, nós vamos para o caminho do vizinho, entendeu? Porque não pode, cara, não pode acontecer o que está acontecendo no clube. O time arrecadou de cota, entre cota e patrocinador, 10 milhões o ano passado. Esse ano, né? Caiu. No Paulista. No Paulista, 10 milhões. Folha salarial de 700 mil. 3 ou 4 meses de campeonato. Que gastou, porque renda não cobre nenhuma despesa. Sei que futebol é caro. Entendeu? Que gasta 5, 6. E o resto foi para onde? Por que não vira clube empresa? Porque não querem largar o social. Porque do futebol entra dinheiro lá pro social. Sustento social. Por isso que não larga. Entendeu? Porque tem diretor lá, que chegou ontem, nem no Bruno, acho que conhece o Bruno Daniel. Tá? Então, eu cobro, sou verdadeiro mesmo, porque teve lá o lançamento das camisas, eu como torcedor símbolo, não fui convidado. E contar mais uma coisinha para vocês que estão em casa, alguns aqui já sabem, comentei até aí fora. Faz 10 anos que eu não vou no Jaçatuba. Por quê? Da última vez foi quando a Fúria foi tocar lá no Carnaval. Isso. Entendeu? Que tinha o bloco da Fúria Andrense. Eu entrei na portaria e vi um quadro do Palmeiras, cara. Na portaria do Santo André. Você já viu um quadro? Onde o cara pegar um quadro do Palmeiras e pôr lá no Parque São Jorge? O cara tá morto, né? Ou vice-versa. Então isso é falta de respeito. Só faltou ter um quadro lá do São Caetano. Então pra mim, depois daquele dia, não fui mais. Por quê? Eu já era palmeirense. Outra coisa que eu bato, o Emerson. O Emerson nasceu dentro do Santo André. O Jairo não, o Jairo era palmeirense, era conselheiro do Palmeiras. Finado Jairo, todo respeito. Entendeu? Um raposa do futebol. Mas o filho dele nasceu dentro do Santo André. Você entra na rede social dele, só tem coisa do Palmeiras, cara. E um dia ele trouxe um moleque, camisa do Palmeiras, lá no Bruno. Acho que ele tinha uns 5, 6 anos. Eu, com todo respeito, mandei sair. Entendeu? Então essas coisas, cara, tem que ter identidade, sabe? Tem que amar o clube. Porque eu sou da época de diretor, o Ronaldinho pegou essa frase aí, de Hilário, Reinaldo Toledo, né? Sim. Sapeca. Os caras pagavam mensalidade, o diretor de Santo André, porque era um clube de 11 camisas. E um clube de 11 camisas, o Arnaldo sabe disso aí. Sempre montou equipes boas. Patrocinador não arruma na cidade, porque ninguém confia nessa diretoria. Antigamente você pode ver as fotos antigas, aí como é que era o Bruno Daniel, não tinha nem lugar nos muros de propaganda. Hoje, infelizmente também, nós não temos uma rádio na cidade. Uma rádio rola muito, cara. O diário também deixou de ser a mídia, né, como era antigamente. Então nós também não temos uma rádio mesmo, uma imprensa forte, né? Então, precisa ter divulgação.
O esquerda, ó, tem um pessoal aqui te mandando um alô. A Gabriela Cabral Vital, esquerda, amo você. A Carolina falando diga não ao futebol moderno. André Pro Player falando um ícone. Boa pai, vai com tudo, habla mesmo, orgulho de você, Luana aqui. O Rodrigo Greco mandando boa noite para todo mundo aí. O Claudinei Preto te mandando um grande abraço, esquerdinha. O Valdinei falando que a camisa do Thiago tá muito bonita. O Cleiton falando aí, saudações rapaziada, Renascente FC Clube de Campo aqui. O Claudinei lembrando que você foi o torcedor que levou a tocha olímpica em Santo André. A Carolina reforçando aí o orgulho de ser andreense. E o esquerdinho é o cara. Cleiton falando Thiagão representando com o manto. O André Barbalho, Renascente na área. Cleiton Conceição falando que você é um ícone de Santo André. O André ficando revoltado aí. A que ponto chegamos? Gente indo cobrar a esquerda de não ir aos jogos em questão de saúde. Meu Deus. A Carolina já tinha falado para contar a história da Libertadores. Acho que a gente falou um pouquinho. Temos que cobrar mesmo. É isso, fala mesmo. O pessoal tá gostando aí da... Ô Mal, tem uma passagem aí que eu queria falar. Esquerda, a gente, tanto eu quanto você teve a honra de receber uma homenagem na Câmara. Tô desconfortável em ficar de costas pro Arnaldinho. Na Câmara dos Vereadores, e junto com a gente estava o Vigan. Eu não sei se estava junto ou se já não estava mais, não vou lembrar. E você é uma das grandes pessoas que sempre falou bastante dele, e eu acho que a gente, por desconhecer de muita coisa, é muito ingrato com muita gente dentro da história do Esporte Clube Santo André. E eu queria que você dissesse pra essa galera que tá assistindo, quem que foi esse cara? Quem que foi o Vigan? O que ele fez pelo Santo André? Acho que o Arnaldinho pode falar um pouquinho também, acho que foi um pouquinho antes ali, né, Arnaldinho? Acho que ele finalizou 75 isso. Ali, mas eu acho que quando você se profissionalizou, se falava muito, né? Foi o cara que não deixou com que o Santo André virasse o primeiro clube empresa ali, não deixou com que o Santo André jogasse de vermelho, né? O que você pode falar sobre essa figura tão importante aí dentro da nossa história? A gente queria falar sobre a arquibancada nesse bate-papo com você, mas eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz de falar sobre esse grande ícone da nossa história, né? Com certeza. O Vigan Rodrigues Santos, um carioca, veio fugido do Rio, que ele era comunista, foi jogado em alto mar, veio a nado, veio parar aqui em Ilhabela. E veio parar aqui, onde nós estamos hoje, nesse estúdio aqui, nas Casas Populares, na Santa Terezinha. Aqui mesmo, eu lembro que você falava exatamente sobre no isso. No final da rua, onde naquela época, que para o clube não morrer, ajuntava papelão aí na casa dele, reciclável, né? Sim. E o Vigan foi marcado na história da cidade. Nunca ganhou como vereador, mas fez mais que muita gente, entendeu? O Vigan, na época, na Fundação de Santo André, ele fez um campeonato amador, viu, Arnaldo? Com 100 clubes. 100 clubes. Ele era até então presidente da Liga Santo Andréense na Fundação de Santo André, né? Isso, é isso, né? Liga. E aí ele eu falo o primeiro presidente, né? Mas foi o Dr. Brandão, né? Dr. Brandão. Dr. Brandão. E o Vigan sempre batalhador. Aqui mesmo na Casa Popular, o Ouro Verde, fundado em 1950, ele em 60 e pouco já montou as piscinas aqui olímpicas, entendeu? Tinha aqui, onde essa praça aqui era a fundação das Casas Populares, tinha um salão aí em cima. E o Vigan sempre batalhando, né? E correndo atrás. Em 76, pulando um pouco até em 76. Não, 75, 74 foi... Ele foi o último presidente do Futebol Clube, né? Fomos campeões em 75. Não tinha a lei do acesso. Foi quando ele fez o levante em todos os clubes do interior, né? E voltou a lei do acesso em 76, né? Que subiu o Quinjaú em cima do Aliança de São Bernardo, que dava trabalho para nós, né, Arnaldinho? Muito. Esse é um tema, pessoal, que a gente ainda tem que falar aqui. Dava um programa só sobre isso, do né? Santo André nesse movimento, né? E pela pessoa do Vigan, nesse movimento de voltar à lei do acesso, né? Porque era uma coisa meio absurda se a gente for parar para pensar. O mais absurdo ainda é que nós não temos esse troféu de 75 até hoje, a federação não deu. Fomos campeões. Pô, isso era uma briga boa pra gente comprar, hein? Então fica aí, ó. Fica aí, ó. Esse troféu volta na nossa galeria. Bruno Daniel cheio, um grande jogo contra o campeão do Vence. Então, não tinha lei do acesso, mas nós fomos campeões. Troféu aí. Entendeu? E passando mais um pouco, né, para não prolongar muito, o que ficou muito triste em duas pessoas marcantes que também a cara dessa diretoria,
na morte do Vigan, ele foi velado em São Caetano. Em São Caetano. Entendeu? Eu levei a bandeira porque não tinha bandeira. Ele foi cremado na Vila Alpina, não tinha o hino. Eu fui buscar em casa um CD. E na oratória de descer o caixão para queimar, que lá foi uma coisa muito emocionante, cara. A família mandou eu fazer as palavras, né? Na hora disso. E é um cara que eu tenho no meu coração. E o segundo, agora recentemente, foi o Sr. Cerchiari. Até vocês fizeram um programa, em homenagem a ele e tudo. Até eu estava, nos momentos, foi logo que eu descobri minha doença e tal, né, Mal? Então, quem me conhece sabe, eu sou explosivo, mas tenho um coração de ouro, né? Falei umas coisinhas aí que veio, né? E pra quem não lembra, era pro Esquerda ter participado com a gente, né? Foi feito convite. Convidado. E o Sr. Cerchiari, pô, o cara foi mesário do gol do Pelé. Uma história que, né, quando a gente viajava, até você brincou naquele jogo lá, até comentei no velório lá, quando nós fomos lá para Santa Catarina, que ele foi com os pés numa caixa de gelo, tomou uns uísque, dormiu na praça. Utilizou substâncias de origem duvidosas, hein? Não quero falar, mas... E, pô, chegou lá... Nós viu, né? Nós estávamos. Eu não fiz nada. No cemitério da Vila Assunção, né, no velório, eu cobrei já... Joguei nas redes sociais, não tinha uma coroa de flores do Santo André. E não só o seu Remídio. A família dele que doou o terreno do Dona Maçã. Então, quando eu viajava, eu ia no banco com ele, muitas coisas que eu sei da cidade, coisas... Sabe? Porque muita gente hoje conhece o clube, conhece a cidade pelas redes sociais. Muita coisa eu vivi e sempre gostei de falar com pessoas mais idosas. E a nossa geração é assim, né, Esquerda? A gente hoje em 1967, né? Resgatando. É muito bom. Então, no enterro do Sr. Cerchiari não tinha coroa de flores do Santo André, depois que chegou, não veio ninguém. Eu tinha uma bandeira que eu comprei em 81, no acesso, né, no Parque Antártico. Que eu nem comemorei muito, que eu fui preso nesse jogo. Conte mais sobre isso. Essa bandeira... Culpa nossa. Levou no caixão. O que eu falo dos últimos, o maior torcedor do Santo André é o Sr. Cerchiari. Mas foi bem rápido também, assim, de manhã a gente ficou sabendo, quando viu já tinha... Bom, e tinha algumas 20 pessoas, né? Mais um jogo, né? Quem nunca foi preso. E eu, hoje, através do Instagram do Arnaldinho, eu fiquei sabendo de uma história do Luiz Duarte, né? Que ele conta que em 2004, falei isso lá fora, acabou o jogo lá no Maracanã, tudo aquele bololô, o Luiz ia invadir o estádio para poder comemorar, obviamente, o título, e aí ele é pego por um polícia lá o GEP até então, que é o Grupo Especial de Policiamento Esportivo. E aí esse polícia fala, você só vai invadir o campo se você ajudar a carregar aquele velho ali que não tá conseguindo. E aí ele conta, o Luiz conta que ele pega o Sr. Cerchiari, coloca, isso eu vi no seu Facebook, o Arnaldinho. Ele comentou no seu Facebook, ele pega o Sr. Cerchiari, põe nas costas e entra em campo com o Sr. Cerchiari para comemorar o título da Copa do Brasil, a maior conquista do Santo André. Né? Grama do Maracanã, ele tinha grama na casa dele, se não me engano. Pessoal, eu gosto de fazer o papel do chato sempre aqui, ó. A gente tem mais alguns minutinhos para encerrar. De novo agradecer ao Arnaldinho aí, né? Foi bem legal, a gente achou, é o primeiro programa de 2 horas, a gente tava ali se perguntando eu falei que ia dar tempo ou não, se a gente ia achar que fica longo. Pô, a impressão que eu tenho é que o Esquerda sentou aqui há 10 minutos, mas não, já foram 50 Dá pra fazer um paralelo? Claro. Um paralelo? Eu queria que você falasse Borracha. Então, velho Borracha, cara... Tem muita gente que tem mágoa dele. Sim, porque tem uma história, né, no finalzinho. Eu tentei... Quando estava tudo parado, que o Borracha sumiu, eu falei assim, tem que voltar a ter né? Sim. E aí foi o torcedor, ninguém, para a diretoria aí, que o pessoal deve estar assistindo aí, com a orelha queimando, que eu nem falei tudo. Eu não pedi para ser torcedor sempre, foi vocês que me colocaram, entendeu? Mas faltava na esquerda. Né, cabia alguém ali para um torcedor emblemático, porque você vê... Que traz o futebol raiz de volta. Você então, é um personagem eu vou que traz o todo futebol ano para raiz Aparecida de bike, 210 km pedalando. E minha bike, você sabe, pesa 80 quilos. Te vi lá, tem cobertura tudo, né? Entendeu? É bandeira do Santo André. Meu carro, eu faço questão de desfilar com ele em qualquer lugar que eu vou, sabe? Eu quero chamar, não é atenção minha, mas é do clube, entendeu? Então é isso que eu trago, sabe? Eu quero mostrar o clube, a paixão pelo clube. Primeiro o clube, depois a gente, né, esquerda? Sim, entendeu?
Agora, né, o que eu falo, eu preciso cuidar da minha saúde, que eu falo em casa, eu vou vir até os 150, né, essa geração aí. Então, cuidar um pouquinho da minha saúde. Né? Rapaziada, eu vou pedir um minuto aqui, ó. O Ryan tá aqui, chega aqui. Ô esquerda, em nome da Fúria aqui, mano, nós só tem a agradecer você, tudo que você fez por nós, entendeu? Você sabe o quanto nós admira você, né? Sempre vai ter aquela desavença, mas pode ter certeza de coração que todo mundo da Fúria Andrense, como da Esquadrão, como da Tuda, como torcedor comum também, que reconhece em você considera isso. você como uma pessoa muito importante, entendeu? Por tudo que você fez pela Fúria, por tudo que você faz dentro da arquibancada do Santo André. Legado. E por você ver, você faz falta, esquerda. Você faz falta para toda a nação andrense. Então, muito obrigado por tudo, entendeu? Em nome da Fúria, nós queremos te agradecer de coração por tudo que você fez por nós, entendeu? Eu que agradeço e quero deixar aqui, porque se eu não tô lá, tem um meu parceiro da velha guarda, que não sei o nome dele, né? Que é o Ovidio, né? Meu parceiro aí de muitos anos aí. Então, mandar um grande abraço pra você, viu, Ovidio? Mas o Ovidio falou pra mim. Seu Madruga. Mas o Ovidio falou pra mim, Ovidio, eu vou falar que o senhor bloqueou ele e ele não sabe o motivo. Aí a modernidade não vou morrer aí. Olha aí. Tem uma notícia em primeira mão. Tá no virtual. Porque ele passa muita mão na cabeça da diretoria. O Ovidio foi diretor do sindicato, ele sabe mexer com a coisa. Eu achei que ele ia falar assim, eu vou desbloquear quando chegar em casa. Eu vou. E aí, pessoal, terminando o programa, um último informe aí. As meninas do basquete que a gente falou fizeram um jogo da vida na quinta-feira. Depois de estarem perdendo por 15 pontos, conquistaram a vitória, levaram o jogo para decisão no terceiro jogo no sábado às 11 horas. Fomos lá, a Esquadrão tava lá presente, a Esquadrão uma rapaziada queimou coisa, foi um representou. Mas no sábado a gente não deu certo, perdemos, Campinas seguiu aí pra semifinal. E amanhã, Mal, vai rolar a final do Sub-20 também, tá? Santo André e São José, no ginásio Laís Helena. 6 horas da tarde. Eu vou ter a honra de estar lá fazendo a locução ao vivo, através de TV Esportes. Recebi o convite aí, vamos estar lá agitando toda essa rapaziada. A gente está em todas as frentes, apoiando o esporte da cidade, apoiando o Esporte Clube Santo André. A Vivian convocou. E hoje também teve uma notícia legal também, que teve alguns atletas do Santo André futsal convocados para a Seleção Brasileira de Futsal. Isso é muito importante para o esporte da nossa cidade. A gente valoriza, respeita e fica muito feliz com notícias como essa. Torcer para o Santo André, torcer para o esporte da nossa cidade. Vini Dias. Parabéns, Vini. E o Richard. Parabéns, Richard. Parabéns, rapaziada. Vamos chamar vocês. Hein? Santo André contra Magnus, lá no ginásio do Santo André. No quilo de alimento esquerda. De novo, muito obrigado. Arnaldinho, muito obrigado. Uma última mensagem, esquerda. Uma última mensagem aí para o pessoal que te acompanhou, curtiu. Quero agradecer a todos aí, vocês que estão em casa aí, que mandaram as mensagens aí, né? Fiquei muito feliz, né? E parabéns pelo programa. Uma coisa simples, mas gostosa, como eu falo, eu gosto de coisa assim, né? Coisa que cheira polvão, coisa simples. É o Caio que tá aí cheirando. Pode ter certeza que vai dar mais sucesso ainda, cada vez mais. Falando em polvão, né? Muito obrigado. Complementar também, muita gente do Renascente deu um salve, o pessoal deu um salve também do Rio Avante. O Santo André, ele nasce do futebol de várzea e, na medida do possível, a gente quer tentar aproximar essa galera pra gente. Então, fiquem à vontade de comparecer ao Bruno José Daniel. A gente não tem condição, né, Mal, de dar ingresso, de levar a galera. Infelizmente o ingresso é caro, mas todos os times são muito bem-vindos. A gente respeita, valoriza muito e quer fazer com que o Santo André volte a ser o esporte da cidade, né, Arnaldinho? Você mencionou agora há pouco que nos treinos do Santo André tinha uma galera. O futebol de várzea acabou substituindo essa paixão que o Santo André tinha até então. A gente quer que a várzea continue forte, mas que o Esporte Clube Santo André volte também, né, ao seu grande patamar, né? Sem dúvida. E aí, como é que a gente encerra então, pessoal? Todo mundo aí, de novo, convocatória aí, sabadão. Sabadão, caravana maluca, rapaziada. Vamos pra cima, vamos Santo André, vamos vencer. Vamos subir Santo André! Vamos subir Santo André!